Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parto em Foco aqui no Instagram do Instituto Nascer. Hoje um programa mais que especial. Vamos fazer aqui um bate-papo com uma enfermeira obstetra direto de Londres e vai ser realmente um bate-papo muito rico. Eu sempre quis falar com alguém que trabalhasse direto dentro do sistema de saúde inglês, né? A gente acaba estudando sobre ele, tendo um olhar de referência para o sistema de saúde inglês, mas conversar diretamente com uma brasileira que está dentro do sistema, vivendo esse sistema há mais de 10 anos, eu acho que vai ser incrível, né? Ainda mais o momento que a gente tem vivido no Brasil, até se falando um pouco pensando em privatização de parte do sistema de saúde brasileiro, público, né? Falar com um país onde o sistema é todo público e universal, então acho que vai ser realmente uma experiência incrível para mim e para quem passar por aqui, né? Quem estiver aqui, participar bastante, pode perguntar para a Susan e obviamente quem assistir isso aqui depois, eu acho que vai ser muito, muito bacana. Deixa eu ver se ela já passou por aqui para eu poder convidá-la. Acho que ela já mandou aqui. Seja bem-vinda. Andres, como é que está o clima aí? Muito bom. Primeiro queria agradecer, Suzy, a gente não se conhece, mas essa coisa da internet, das mídias sociais e até um pouco dessa coisa da pandemia, né, aproximando a gente para diálogos e para reflexões com colegas que estão longe, que talvez seria muito difícil vir para falar aqui no auditório para 80 pessoas, para 100 pessoas, né? E aqui a gente acaba falando para centenas de pessoas, às vezes milhares de pessoas aqui que vão assistir essas lives depois, né? E então a gente está muito feliz de receber você, tá bom? Eu agradeço o convite. Ah, que bom. Ô, Susan, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, eu abri para dúvidas e curiosidades dos nossos seguidores aqui e eu recebi várias. Então, eu vou tentar dividir as coisas, esse bate-papo, em algumas partes importantes, né? Como você sabe, né, você é brasileira, né? Aqui no Brasil nós temos um serviço de saúde duplo, né? Falar um pouquinho mais específico da obstetrícia, né? Então, na obstetrícia, uma mulher que está grávida, que vai ter um filho, ela tem duas possibilidades de cuidado, né? O serviço público, né? E o serviço privado, né? Através de plano de saúde, essas coisas, né? E no Brasil ainda tem uma particularidade. Quem tem plano de saúde ainda subdivide em dois grupos aquelas pessoas que vão ter bebês com equipe de plantão e aquelas mulheres, uma pequena parcela da população, que ainda tem a possibilidade de ter uma equipe particular ou um obstetra, que é muito comum no Brasil ter um obstetra apenas. E agora, mais recentemente, as mulheres descobrindo a importância do trabalho multiprofissional, e às vezes tendo uma enfermeira, ou tendo uma doula, ou só tendo uma doula indo para o plantão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, eu acho que para as pessoas que vão assistir a gente, entender um pouquinho aí de como é o sistema de saúde inglês, né? É um serviço muito especial, assim, né? No olhar do mundo, a Inglaterra tem um serviço de saúde que merece um olhar atencioso, né? Então, a gente aqui tem o que chama NHS, que é o National Health Service, que é como se fosse o SUS no Brasil, né? É muito comum todo mundo usar o SUS, o nosso NHS, inclusive pessoas de alta sociedade, né? Então, eu vou explicar como que funciona. O NHS, ele foi implementado, ele se iniciou em 1948, né? Foi quando lançaram o NHS, o Sistema Público de Saúde. Então, aqui é assim, ele é todo o serviço é de graça, todo, né? Desde uma cirurgia, o atendimento à maternidade, o atendimento a câncer, tratamento de AIDS, seja qual for, ele é totalmente de graça. Então, assim, o que diferencia o NHS aqui na Inglaterra, não fazendo uma comparação com o Brasil, eu vou falar um pouco daqui, como funciona. É que aqui existe trust. Então, o que são trusts? São vários hospitais que têm o mesmo gerenciamento.
né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu trabalho no Royal Free Hospital, que é um hospital do NHS. Junto com o Royal Free tem mais 2 hospitais, que são o Barnet Hospital e o Edgware Hospital. Eles são um trust. E o que que isso diferencia, né? É realmente a administração. Então, cada trust ele tem um valor financeiro que é disponibilizado para ele, tá? Então, o Royal Free Trust ele pode ter mais valor financeiro, dinheiro, né, arrecadado ou administrado, mandado pelo governo para ele, do que, por exemplo, São Thomas Trust, entende? Mas isso varia devido à demanda do serviço, né? Então, assim, o que que esse hospital oferece que ele precisa ter um valor diferenciado do outro, né? Então, em termos de maternidade, por exemplo, nós temos maternidades privadas em Londres e nós temos serviços de maternidade privada dentro do hospital do NHS. Tá? Aqui existe esse serviço também. Não é comum. Quem usa realmente é a maioria da elite. Então, quando eu falo elite, eu estou falando de celebridades, a família real, né? Que eles, por exemplo, eles tiveram os bebês, a família real, a Kate, né? Ela teve os bebês dela dentro do St. Mary's Hospital, que é um hospital do NHS, mas na ala privada, né? Na ala do serviço particular, que é dentro do hospital do NHS. Então, obviamente que esse atendimento é bem diferenciado. Ele é muito, inclusive, parecido com o atendimento do Brasil, esse atendimento privado. A mulher escolhe o ginecologista dela, né, obstetra, ela escolhe o obstetra dela, porque geralmente eles são obstetra e ginecologista, exercem as 2 funções. Ele vai acompanhar ela durante toda a gestação e ele vai estar presente no dia do parto. Porém, vale lembrar que aqui na Inglaterra, o diferencial do sistema da Inglaterra e do Brasil é o atendimento ao parto, né? Nós aqui temos muitas opções, começando com a opção de parto em casa, né? Que é totalmente de graça, bancada pelo NHS. Ele oferece a midwife, a parteira, né, obstetriz, que vai ter a casa da gestante, no caso, depois vai a segunda, ficam 2, ele oferece todo o equipamento, e caso seja necessário uma transferência para o hospital, isso também é feito pelo NHS para um hospital do NHS. Então, o diferencial, acredito que comparando o Brasil com aqui, que aqui, obviamente, muito mais gente usa o sistema público de saúde do que o Brasil, porque ele funciona, né? Uma coisa que eu gosto de falar muito quando eu falo sobre o sistema de saúde daqui é que o que eu vejo, por exemplo, eu trabalho com muitos brasileiros aqui na Inglaterra me procuram, porque eu sou brasileira, trabalho no NHS há anos, tenho conhecimento desse sistema. Eu falo sempre para as pessoas, não queiram comparar o NHS com o sistema privado que você tinha no Brasil do convênio, porque é muito diferente, né? O que o sistema privado no Brasil oferece, que é aquela coisa de você ter o seu obstetra, você conhecer a equipe, você escolher onde você quer ter o bebê, você escolher quem vai estar com você no seu parto, o NHS não oferece isso, né? Você vai sempre ter plantonista, sempre vai ser plantonista. Você não vai saber quem é a sua midwife que vai te atender no parto, você não vai saber quem vai ser o obstetra que vai atender caso você precise de uma cesariana de emergência. Ou caso você tenha uma cesariana eletiva, você também não vai saber quem é. Então, esse também é o diferencial, né? Eu acho que tem uma certa carência. E quando eu falo assim que o NHS funciona, porque realmente a gente sabe que funciona, ele é um sistema público de saúde, ele tem suas carências, ele tem uma demanda muito grande. Nos últimos 5 anos, a demanda do NHS, ele simplesmente triplicou, com uma coisa assim realmente muito pesada em termos de número de pessoas procurando o serviço, porque o número da população em Londres aumentou, na Inglaterra, né? Então, assim, eu sempre falo, não vamos fazer um comparativo do sistema público de saúde com o sistema privado do Brasil, porque são 2 coisas completamente diferentes. A gente só pode comparar o sistema público daqui com o sistema público do Brasil. Aí é justo fazer essa comparação, porque a gente está falando de sistema público, né? A gente não está falando... Aqui existe convênio, não é como no Brasil, convênio daqui. Aqui, por exemplo, se você tem um convênio e você quer ver um pediatra, eu vou dar um exemplo bem básico e bem comum. Né? Eu tenho filho, eu tenho um convênio e eu quero ver um pediatra. Eu tenho que passar pelo médico do NHS primeiro, para ele autorizar eu pedir uma consulta com o pediatra no privado.
Então, assim, é muito diferente o nosso sistema do Brasil. Aqui, o número, por exemplo, de atendimento na maternidade, né? Quantas consultas a mulher vai ter com a midwife, quantos ultrassons ela vai ter durante a gestação, é bem diferente do Brasil. Mas eu gosto de falar sempre assim, sabemos que o sistema nacional de saúde da Inglaterra, ele é um sistema que deu certo porque teve constantes mudanças dentro dele, né? Primeiro eles lançaram um sistema em 1948, que era um sistema nacional geral para todo mundo, e dentro disso eles foram vendo que a demanda de lugares era diferente, como eu expliquei, dos trusts. Então eles tiveram que dividir os hospitais como se fossem regiões. É região, não deixa de ser regiões. Então essas regiões, conforme a demanda do serviço, sabe, o dinheiro do governo ele foi sendo mandado para esses lugares. Então um lugar precisa mais, o outro precisa menos, mas isso não significa que você não vai ter o mesmo atendimento, né? A gente tem, dentro da NHS, tem especialidades. Vou dar um exemplo bem básico. Meu marido trabalha num hospital de ortopedia aqui, que é conhecido nacionalmente. Tem pessoas que vêm da Escócia para Londres para fazer tratamento nesse hospital, do NHS. Então, assim, ele tem essa. Ele é um sistema público, né? É isso que eu sempre falo. Não vamos fazer um comparativo com o sistema privado. Mas ele é um sistema que funciona, sabe? Eu acho que eu uso o sistema público de saúde daqui. Então, assim, é difícil fazer uma comparação com o sistema do Brasil, né? É. Eu sempre digo que em países como a Inglaterra, comparando com o Brasil, né, eu vejo claramente que uma grande parcela da população, se fosse trazer para o Brasil, né, o olhar que nós temos aqui, o serviço público, aqui é o inverso. Nós temos aqui também uma grande parcela da população que vive o sistema público brasileiro, né? Então, uma grande maioria das mulheres que têm filhos, bebês no Brasil, tem através do serviço público, né? O Brasil é um país de 210, 220 milhões de habitantes, é um país imenso, com todas as suas diferenças, né? Que esse exemplo da Inglaterra, de aprendizado da Inglaterra do pós-Segunda Guerra Mundial, ali do lançamento do sistema e os avanços, né? Entender que numa determinada localização o investimento tem que ser diferente, tem que ser maior, né? E às vezes numa outra cidade esse investimento pode ser diferente, né? Eu acho que isso é um aprendizado para a gente. E eu sempre digo que na Inglaterra, no meu olhar, por muitas pessoas usarem o serviço público, muitas pessoas são elevadas a um nível de cuidado melhor do que nós recebemos aqui no serviço público brasileiro, né? E talvez aquelas pessoas que têm um sistema de saúde aqui no Brasil privado, desce um pouquinho, né? Principalmente no que diz respeito a esse atendimento mais personalizado ou alguma coisa em relação ao ambiente ou o luxo das coisas, entendeu? Mas, por outro lado, a gente traz uma parcela imensa da população para um nível de cuidado, de melhor cuidado, de maior excelência técnica, científica, né? Acho que é esse dilema que a gente vive, assim. No Brasil, a gente tem esses dois sistemas e dois sistemas que hoje a gente vive complexidade nos dois, entendeu? Assim, um sistema privado com altíssimas taxas de cesariana e um sistema público com uma altíssima taxa de mulheres vivendo partos normais, mal vividos, às vezes violentos, às vezes inseguros, desrespeitosos, né? Que eu acho que é importante a gente ver exemplos assim como o que você vive. Eu acho isso. Não dá para comparar o sistema público. A gente tem que fazer a comparação correta, né? Sistema público com sistema público, né? Eu acho que um espaço para um atendimento personalizado, isso que é uma coisa que não era muito claro para mim como era na Inglaterra. Então, assim, existe espaço para uma pequena parcela da população, ou que tenha condição, ou que deseja isso, mas que existe também essa possibilidade, né? Mas que para a grande maioria da população vai ter um serviço público que funciona, né? Assim, cientificamente correto, cientificamente organizado, né? Eu acho que isso aí é uma coisa muito legal da gente ouvir de você. Outra coisa que eu queria ouvir de você, Susan, é o seguinte:
o olhar de uma mulher brasileira, e não falando não da enfermeira obstetra, mas um olhar da brasileira, mulher, né, que foi criada na cultura brasileira, onde o parto normal quase sempre é mal visto, e a cesariana é a cirurgia, é o parto habitual, o nascimento habitual, na verdade. Como é que você vê assim, o olhar da cultura inglesa sobre o nascimento? Como a inglesa olha para o parto? Como a inglesa olha para a cesariana? Como a sociedade inglesa vê esse momento da vida na sua percepção? Então, nesse contexto dessa sua pergunta, tem dois fatores. Tem o fator da minha visão brasileira, né? Porque eu gosto de sempre citar o motivo que eu me tornei midwife, né? Eu engravidei do meu primeiro filho, que hoje está com 21 para 22 anos. Eu morava nos Estados Unidos e eu fui dos Estados Unidos para o Brasil para ter meu filho. Eu não quis ter meu filho nos Estados Unidos por um motivo que no lugar que eu morava, todas as minhas colegas, amigas, tinham vivido violência obstétrica lá. Então eu fiquei em pavor, fui para o Brasil, fiz todo o acompanhamento no setor privado também, mas sempre com a minha cabeça voltada para o parto normal, porque eu venho de uma família que todo mundo teve parto normal. E eu sofri todas as violências obstétricas que uma mulher pode sofrer, todas, absolutamente todas. Eu tive episiotomia sem anestesia, eu tive manobra de Christeler, eu tive mais de 10 estudantes fazendo exame de toque em mim, sem a minha autorização. Inclusive, essa minha história saiu em alguns jornais no Brasil, como o Estadão, Folha de São Paulo, porque deu uma repercussão grande quando eu contei. E isso fez com que eu falasse, não, isso não é o que a mulher precisa passar nesse momento, né? Eu fiquei horrorizada, eu fiquei traumatizada, não quis mais ter filhos, falei que nunca mais ia ter filhos, eu fiquei assim, num estado de choque. E casei novamente. Meu marido, meu segundo marido queria filhos, não tinha filhos, e inclusive foi um atrito na nossa relação. Obviamente que aconteceu uma segunda gestação e foi então que eu descobri como era ter um bom atendimento, né? O que era ter um atendimento respeitoso, o que era ter um atendimento que te escutava, que te acolhia. Porque eu cheguei na minha primeira consulta com a minha midwife, a primeira coisa que eu falava para ela é assim, pelo amor de Deus, eu não quero passar o que eu passei, eu quero ter um parto, né, que não seja o que eu passei. E quando eu contei para ela, eu lembro que ela ficou assim, meu Deus, mas aonde foi isso? Aonde que isso aconteceu? Porque assim, quando eu contei o que fizeram comigo, ela ficou horrorizada. E pra gente, Emerson, no Brasil, muitas vezes, esse é o normal. Infelizmente, é o Infelizmente. normal, sabe? Então, quando você descobre que o que você passou não é normal, isso faz você ter uma percepção diferente de tudo, do atendimento, do que é receber uma mulher, a vulnerabilidade que uma mulher se encontra nesse momento, né? E foi aí que eu falei, não, eu vou ser midwife e vou oferecer para essas mulheres o que eu não tive. E foi assim que eu resolvi me tornar midwife, estudei aqui na Inglaterra, me formei, trabalhei sempre no NHS. E desde então, assim, a minha visão mudou, né? Obviamente Espera que um a pouquinho, minha mas o segundo parto foi aonde? foi no St. Mary's, que é um hospital Ah, do entendi. NHS, Então, o primeiro né? foi no Brasil, aí o segundo O foi na segundo e o terceiro. Inglaterra, e aí te despertou a reflexão sobre, tá, é isso que é uma boa vivência, um bom cuidado. Exatamente, a Entendi. minha segunda e a minha terceira, né? Quando eu tive a terceira, eu já era midwife. Quando eu tive a primeira, eu estava estudando para ser midwife. Então, assim, quando eu tive a segunda, desculpa, que é meu primeiro filho, da segunda eu já estava estudando para ser midwife e minha terceira eu já era midwife. Mas, assim, foi então quando eu comecei durante a minha gestação e durante meu estudo de midwife que eu comecei a perceber o que era violência obstétrica. Porque aqui na Inglaterra, infelizmente, essa palavra, violência obstétrica, ela não é usada. Ela é usada de uma maneira diferente. Existe a violência obstétrica aqui também, tá? Eu gosto sempre de falar sobre isso. Ela é mascarada. Era a minha última pergunta para você. Se existe o termo e se existe a ação. O termo pode ser outro, mas se também existe questionamento frente ao Existe. cuidado médico ou cuidado obstétrico em geral, né? Mas eu vou Existe, né, responder para a também. pergunta primeiro, não vamos pular. A gente deixa essa para o final, então. Mas a perspectiva minha brasileira é assim. É como qualquer pessoa que trabalha com parto humanizado, né? E que eu acho que deveria ser a base, princípio de qualquer profissional de saúde, o respeito.
Tá? Eu acho que se você tem respeito pelo ser humano, você tem tudo, sabe? É respeitar a opinião alheia, é respeitar a informação, é respeitar estudos científicos, é respeitar limitações, que eu acho que as pessoas não têm que entender que existem limitações. Não basta apenas querer um parto residencial. Existem limitações para esse serviço, sabe? Eu acho que toda mulher pode ter o parto que ela quer, desde que ela esteja informada dos riscos e benefícios dessa escolha. E cabe a nós, como profissional de saúde, passar essa informação. Então, como é que você vai passar essa informação? Primeiro, você tem que ter essa informação. Não é chegar para uma mulher e falar assim, não, você está de 40 semanas, o cordão está enrolado, o teu bebê vai morrer, a gente precisa fazer uma cesárea. É baseado em que nisso? Né? Qual é a evidência? Não é assim, porque a mulher, ela recebe a informação do profissional, ela acredita em você. Se ela te procurou ou te contratou para um serviço, é porque ela acredita no que você oferece. É a sua responsabilidade oferecer evidências e não achismo, né? Não coisas baseadas no que você acredita. A gente tem que deixar o que a gente acredita de lado e respeitar o próximo, né? Então, assim, na minha opinião, como brasileira, é primeiro o respeito. Segundo, a visão das inglesas. Inglesa não chega no consultório pedindo cesárea. Você não vê isso. É simplesmente, eu vou dizer, sei lá, 2% da população que faz isso. Nem inglesas que tiveram cesáreas anteriores chegam pedindo cesáreas, elas sempre pedem o VBAC, né, que é o parto vaginal depois da cesárea. A cultura aqui na Inglaterra é a cultura do parto normal. Mas não é aquela cultura do parto normal forçado, como muita gente fala, porque eu escuto tanto isso, principalmente de brasileiro, sabe? Não, mas eu escutei falar que na Inglaterra eles vão me forçar a ter um parto normal de qualquer maneira. Não. Você precisa saber os seus direitos. Porque se você cai dentro de um hospital, primeiro, a gente só fala inglês aqui. Se você cai dentro de um hospital que você não fala inglês, você não tem noção da língua, a gente tem esse problema aqui, né, Emerson? Ele é muito grande. Eu não estou falando só de brasileiros, eu estou falando de todos os outros países. Então, você cai dentro de um hospital que você não fala inglês, a comunicação lá já fica difícil. Então, muitas vezes o que a pessoa está te oferecendo você não entende, né? Então passa a ser uma coisa forçada. Ela forçou eu fazer isso. Não, ela não te forçou. Ela conversou com você, você não entendeu. Então tem uma outra barreira. Mas assim, não existe uma coisa forçada aqui. As mulheres têm que saber o direito. É um trabalho que, inclusive, eu faço em Londres, que é empoderar essas mulheres para o direito delas. Você quer uma cesárea eletiva? O NHS te dá uma cesárea eletiva. Mas você tem que saber como chegar até ela. Explicar motivos, porque não é chegar na consulta para midwife e falar assim, olha, eu quero uma cesárea eletiva no dia 12/12 porque eu quero que meu filho seja de Sagitário. A midwife vai rir da sua cara. Porque não é assim. A gente está falando de dinheiro público. Cesárea é mais caro, envolve uma internação mais longa, envolve um período de recuperação muito mais longo e é uma cirurgia. A gente sempre fala isso aqui. Cesariana é uma cirurgia de grande porte. Né? Quantas camadas são cortadas? Então, assim, não é que a mulher não tem esse direito. A mulher tem, lógico que tem, mas a pessoa tem que saber como chegar até esse ponto. Então, assim, a mentalidade, não é nem mentalidade, a cultura inglesa é parto normal. Se você colocar 10 mulheres, 9 vão ter tido parto normal. Isso não significa que foi um parto maravilhoso, que foi um parto, sabe, nosso, dos sonhos, porque aquilo que eu falei, existe também a violência obstétrica aqui, que a gente vai falar lá no final. Mas a cultura é essa. Né? Então, assim, é muito raro uma inglesa chegar e pedir cesárea. E quando eu conto para as pessoas, primeiro, que eu sou brasileira e os médicos que eu trabalho conhecem o sistema do Brasil, eles falam, que vergonha o seu país, né? Que vergonha. Porque é uma vergonha, gente. A gente tem hoje, quanto? 84%, acho que se não me engano. Eu mandei as taxas dos hospitais privados da minha cidade para você, né? Então, no Brasil é isso, né? No setor privado, entre 70% e 80% de cesariana, mas em média no Brasil, juntando o público e privado, dá 50 e poucos. Vice-campeão mundial de cesariana, só perde para a República Dominicana, que é um país desse tamanhozinho, né? País de milhões de habitantes, nós somos os campeões, né? sim. Então você sente esse olhar do profissional de saúde inglês quando olha para o Brasil e fala, pô, que sistema de saúde, o que se faz com obstetrícia, não é isso? Nossa, eles falam Mas muito. eu gostei muito do que você disse em relação à cultura, a cultura do respeito, né? Eu acho que você sintetizou em uma palavra uma coisa que que é fundamental assim nessa reconstrução que a gente está vivendo
da maneira de cuidar aqui no Brasil, sabe? Não é só respeito à mulher, né? Então, primeiro, respeito à mulher, eu digo. Segundo, respeito à ética entre as pessoas e a ética profissional. E terceiro, respeito à ciência. É isso que você está falando. Não é só o respeito, não é uma palavra assim jogada ao vento, entendeu? Assim, é respeito à ciência, né? Quando diz para a mulher que não, circular de cordão aqui não vai fazer cesariana, mas por isso, por isso, por isso, por isso. Ou esse caminho não é um caminho seguro, porque a ciência diz isso, né? Então, acho que esse respeito à mulher, respeito à ética, né? Um cuidado ético e esse respeito à ciência, né? Eu acho que juntar tudo isso, né? Eu acho que e é muito bacana você falar que também existe uma preocupação em relação à experiência do parto. A gente tem falado muito isso aqui, Susan, assim, eu falo muito como médico, né? Eu trabalho numa assistência, no que a gente diz no Brasil aqui, de uma assistência mais humanizada, com altas taxas de parto normais, com equipe multiprofissional, um cuidado muito personalizado e tal. Mas eu tenho falado sobre essa importância assim, de respeitar, né? Do respeito a esses 3 pontos que eu disse aqui, que são fundamentais, né? Mas muito bom. E em relação à experiência, o que me fugiu aqui, está falando da experiência, né? Durante muitos anos, durante as últimas décadas, a medicina moderna estava preocupada apenas com o desfecho final. Mãe saudável e bebê saudável ao final do processo, a gente estava tranquilo, seguro, cumprimos o nosso papel. E hoje em dia, isso aqui no Brasil está começando a nascer. Eu já li histórias que na Inglaterra foi ali na década de 90, os protestos ou as mulheres pedindo uma assistência mais respeitosa ali na porta do parlamento. Eu já vi foto disso, tal. Ou seja, quase umas 2, 3 décadas antes do Brasil, a mulher preocupada um pouco com a experiência que vai viver, né? Eu achei legal o que você falou. Ainda tem isso. Ainda tem mulher que vive parto e olha para trás, foi parto normal, ela ficou saudável, o bebê ficou saudável, mas a experiência não foi positiva, né? Então a gente tem falado muito isso hoje, né? A Organização Mundial de Saúde também preocupada com a experiência positiva do nascimento, não só nascer bem e nascer saudável, né? Muito Sim, legal isso, né? Mas é uma coisa isso é uma coisa que, inclusive, eu falo muito nos meus atendimentos, sabe, Emerson? Uma coisa que eu falo é assim, gente, eu não quero no final que você vire para mim, eu falo, falando para mulher isso, né? Que fala assim para mim, não, valeu a pena que o meu bebê tá saudável. Não, primeiro, é sempre a mulher, começando por aí. Porque se a mulher não tá saudável, não tá bem, não tem como cuidar de um bebê. É um ciclo vicioso, todo mundo vai ficar mal, né? Então a gente tem que primeiro acolher e cuidar dessa mulher, começando por aí. A gestação começa com ela, né? Depois vem o parto, depois vem o pós-parto. Né? Eu falo assim, eu acho que existe muito foco também só no parto. Eu falo, gente, é um processo, é uma gestação que inclui um parto que tem começo, meio e fim, e tem uma vida depois disso, que é o pós-parto. Então, assim, o sistema de saúde da Inglaterra, ele oferece essa assistência contínua. Então, assim, a mulher tem a midwife durante a gestação, ela tem a midwife durante o parto, e ela tem o atendimento do pós-parto, que é na casa dela. A midwife vai visitar ela em casa. Legal. Né? Eu então, queria falar sobre isso. Eu queria falar sobre isso. Você já entrou, mas o meu próximo tópico era isso. Como é organizado o cuidado pré-natal? Então, vamos falar de parto ainda não. Pré-natal. Quem cuida das mulheres saudáveis, quem cuida das mulheres acometidas de alguma doença, de uma gravidez com alguma doença clínica, hipertensão, diabetes, trombofilia, essas coisas. Quem cuida das mulheres saudáveis e como é que é organizado isso, assim. Eu acho que, né, no Brasil a gente tem a rotina de ir no pré-natal com o obstetra. No Brasil, mesmo o serviço público, provavelmente 90 e poucos % das mulheres brasileiras vão ao ginecologista e obstetra para fazer o seu cuidado pré-natal. Como é que é aí na Inglaterra? Conta pra gente. Então, na Inglaterra a gente tem a midwife, que é a enfermeira obstetriz no Brasil, a enfermeira obstetra, né? A obstetriz ou a enfermeira obstetra no Brasil. E é todo feito pela midwife, independente da gestação que essa mulher tem. Né? Então, como que funciona? Na primeira consulta que ela vai ver a midwife, que é apenas depois de 9 semanas, vale lembrar que até 9 semanas ela não vê ninguém. Tá? Ela vai notificar o hospital que ela está grávida. Eles não vão ver essa mulher até 9 semanas. Por quê?
porque existe o risco maior de perda gestacional até 12 semanas. Então, eles não vão colocar essa equipe em contato com essa mulher até ter certeza que essa gestação é viável, né? 12 semanas, entre 9 e 12 semanas, ela vai ter a primeira consulta com a midwife, que aí vem o choque brasileiro, principalmente, assim, quem é midwife, né? Cadê o meu obstetra? Elas chegam sempre assim, cadê a minha obstetra? Eu falo, aqui não tem obstetra. Aqui você vai ver nós, enfermeiras obstetras. Mas como assim? Quem é você, né? Daí você tem que explicar que a obstetriz aqui, ela é formada, ela é treinada, a gente atende parto de emergência, a gente faz breech delivery, pélvico, shoulder distância, qualquer tipo de parto. Então, assim, até você conseguir ganhar a confiança da mulher, já é complicado por aí, porque já vem essa barreira. Da mulher né? brasileira, você está falando, A né? mulher brasileira, ela já vê assim... A inglesa chega e já entende que é... Já conhece. Eu né? quero a minha midwife, né? Os brasileiros, as brasileiras sempre chegam, mas cadê meu obstetra? Quando eu vou ver o meu obstetra? Quem que é o meu obstetra? Então, assim, é a midwife que vai fazer todas as consultas do pré-natal. Quando, por exemplo, uma gestação que tem, como você falou, alguma complicação, seja hipertensão, problema cardíaco, né, diabetes, ela entra na categoria de gestação de alto risco. Então, aqui nós usamos duas categorias. Gestação de baixo risco e gestação de alto risco. Só. Não tem nada entre essas duas. A gestação de baixo risco é aquela gestante que não tem nenhum problema, não tem histórico familiar e a gestação está decorrendo normalmente. Ela vai ver só a midwife a gestação inteira. Ela não vai ver obstetra em nenhum momento. A não ser que durante o decorrer dessa gestação tenha alguma deviação do normal e ela precisa fazer uma indicação para o obstetra. Um exemplo é caso ela venha ter diabetes. Ela desenvolva diabetes gestacional, que é o exame que é feito com 28 semanas, tem diabetes gestacional, aí muda. Aí ela entra na categoria de risco. Então, ela vai ter uma equipe multidisciplinar cuidando dela, que envolve o nutricionista, envolve o pediatra, envolve o obstetra. Caso essa gestação ela já entrou na categoria de risco na primeira consulta, que é quando ela dá toda a informação histórico dela, aí sim, ela vai ter um obstetra que ela vai ver durante a gestação. Vale novamente lembrar que não é um obstetra, ela vai ver o plantonista, é quem está lá trabalhando aquele dia naquela clínica. Então, ela vai na terça-feira, pode ver o João, daqui a um mês ela vai ver o Pedro, e no dia do parto vai ser outra pessoa, né? Vai ser o Mauro. Então, assim, não tem o obstetra. Aqui ninguém tem isso. Eu tenho o meu obstetra é o Paulo. Aqui não existe no HS isso, né? Isso existe no setor privado. Exatamente. No setor privado, e que é um setor privado muito pequenininho, como você já deixou claro, né? Teoricamente, percentual da população muito pequeno atendido. Muito pequeno. A gente tem o hospital, uma maternidade que é bem famosa aqui em Londres, que chama Portland Hospital, não sei se você já ouviu falar. Ela, inclusive, é a maternidade que as celebridades têm bebê lá, o Beckham, né? A Victoria Beckham teve bebê lá, então. Ela é uma maternidade que os médicos, inclusive os obstetras que trabalham no Portland, eles trabalham no NHS. A maioria deles. Eles são obstetras lá e obstetras no NHS. Mas é uma paciente que ela quer ter esse acompanhamento personalizado. Ela faz questão. Eu quero ter o meu médico, eu quero ter o meu bebê nesse hospital. Então, ela vai para esse hospital. O custo, eu já vou falar, para ter um parto normal é mais ou menos, varia de 10 a 15 mil libras e para ter uma cesárea passa entre 18 a 25 mil libras, né? Para ter o parto nesse hospital. Só o parto, não estou falando de... Fora o profissional, né? Fora o profissional e fora a estadia, né? Que tem, é como se fosse um hotel. Você paga diária, você paga tudo. Então, assim, ele é bem caro. Ele não é um serviço barato. Então, por isso que é muito Mas volta lá o pré-natal. O pré-natal, então, como eu falei, são mais ou menos uma gestação, são mais ou menos entre 9 a 12 consultas com a midwife. Né? Lembrando, sempre vai ser a midwife, a sua profissional de saúde. E, obviamente, no pós-parto também vai ser a midwife. Então, como eu falei, são duas categorias, alto risco e baixo risco. Então, isso vai ser o diferencial de quem a mulher vai ver nessa gestação. Mas nunca vai ser o diferencial de quem vai atender ela, porque sempre vai ser a midwife. Sempre. Entendi. Muito bom. E existe, você percebeu assim, que no Brasil, né, como o cuidado é centrado no obstetra, sempre foi e continua muito fortemente sendo ainda, o papel da enfermeira obstetra tem crescido no Brasil, mas assim, de forma muito incipiente ainda. No Instituto nós trabalhamos há muitos anos com
com a equipe multiprofissional, com doula, enfermeira obstetra e obstetra. Fala que é o trio perfeito, assim, conectado um ao outro. E Uhum. você sente assim conflitos? Existem conflitos também entre o papel, o médico e a enfermeira, essas coisas? Como é que isso aí é da cultura, né? Eu acho que já está muito impregnado, né? Eu acho que o obstetra já nasceu sob os cuidados. Esse obstetra aí nasceu nas Cuidados mãos da ou nos midwife. cuidados de uma midwife. Então é um respeito, é um carinho, é uma conexão, não é isso? Então, as midwives, elas foram legalizadas na Inglaterra em 1902, né? Foi quando teve a legalização da profissão de midwife. Então, assim, nós somos reconhecidas, né, mundialmente, na verdade, né? Obviamente que tem países como o Brasil que ainda tem uma resistência a aceitar a nossa profissão. Mas aqui na Inglaterra, a midwife, ela é vista como uma profissional extremamente capacitada como médico. A nossa profissão e a capacitação do médico não tem diferencial. Na verdade, dentro de um plantão, por exemplo. Existem situações, eu já passei por muitas, que eu estou tendo discussão com o médico, discussão saudável, não discussão, né, de briga, sobre uma paciente, um caso, e a minha opinião é levada em consideração e não a do médico. Né? Então, assim, não existe esse diferencial, não existe. Existe hierarquia, não vou mentir, porque todo lugar existe hierarquia, né? Existem alguns profissionais que são petulantes e arrogantes, né? Que olham para você de uma maneira diferenciada, mas assim, eu acho que vai do seu conhecimento e da sua experiência também, né? Mas, no geral, a midwife ela é muito respeitada aqui, né? Que não existe. Tanto que, às vezes, os médicos entram no quarto e falam, hoje, Susan, o que você acha? Como é que tá essa situação? Como é que tá? É a nossa opinião que é muito válida. Entende? Então não tem essa briga, é uma coisa que eu falei no outro live recentemente que eu fiz com a USP em São Paulo, não tem essa discordância de profissional, essa disputa, sabe? Não, eu sou obstetra, você é enfermeira, você é menos do que eu. Não, eu tô cuidando dessa mulher, eu estou com ela 12 horas dentro de uma sala de parto, eu sei dela muito mais que você. Que entende? legal. Então, isso é muito respeitado aqui. Muito bom. Um exemplo para gente que está construindo esse novo modelo brasileiro. Você está falando aí dessa conexão entre o obstetra e a enfermeira obstetra. Eu tô vendo o Instituto nascer, entendeu? É assim. Tem hora que a gente chega para a enfermeira, e aí, o que você está achando e tal? Você está conectada com essa mulher. Muito, muito lindo ouvir isso de você. Há uns anos atrás, Susan, há uns 15 anos atrás, eu recebi um guia de orientações. Peguei na internet esse guia de orientações em inglês sobre assistência ao parto. Uma das coisas que eu achei mais bacana era o seguinte, era um livreto, né? Um livreto, e na capa do livro tinha o brasão da Sociedade de Ginecologia e Obstetra Inglês, da Sociedade ao lado de Enfermeiros Obstetras Inglesas, da Sociedade de Pediatria Inglesa e da Sociedade de Anestesiologia. Ou seja, na hora que eu peguei aquilo, eu vi, cara, olha só, o que eles estão dizendo para mim é que todos eles aí são convergentes no que está dizendo daí dentro do que eu vou ler agora, sabe assim? Ou seja, essas quatro instituições chancelando aquelas orientações, né? Assim, acho que é uma coisa que falta no Brasil, sabe assim? A pediatria às vezes fala uma coisa, a obstetrícia, a enfermagem, essa união e essa conexão assim mais simbiótica, assim, eu acho que é um exemplo para a gente. Muito legal ouvir você falar sobre isso. Me fala muito... um pouquinho... Desculpa. Pode falar. Desculpa. Uma pergunta que foi muito feita em relação à educação perinatal. Cursos, encontros, palestras. A partir do momento que a mulher começa, a mulher se descobre grávida, ali com 9 semanas ou 12 semanas está em contato com a sua midwife. Claro que ali é um momento de ela se encontrar por mês, né? Mas como é que é a educação dessa mulher? Claro que já tem educação cultural, ou seja, só dela morar num prédio onde 80% das crianças do playground nasceram de parto normal, eu acho que isso aí já é uma grande educação. Ela trabalhar numa empresa onde 80% das mulheres que voltam de licença maternidade voltam vindo de um parto normal, eu acho que não tem livro, não tem curso, não tem texto melhor do que esse para inspirar uma mulher. Mas eu queria saber como é que é na Inglaterra. Tem cursos, tem encontros, mulheres se reúnem, assim, existe um incentivo a isso? Tem sim, mas é tudo privado.
O NHS ele oferece, na verdade, agora com a situação do Covid, aqui mudou um pouco, inclusive o atendimento, né, mudou bastante, está bem restrito, porque as gestantes aqui na Inglaterra entraram na categoria de risco, então a gente evita tirá-las de casa, fazê-las ir ao hospital e tal. Mas, em questão geral, antes do Covid, o hospital geralmente oferece uma ou duas aulas de pré-natal no NHS mesmo, dentro do hospital que você vai ter bebê. São as midwives, novamente, que fazem isso, vale lembrar isso. Onde é falado sobre tudo, falado sobre a gestação, sinais de trabalho de parto, analgesia, tipo de parto, modelo de assistência. E os encontros geralmente acontecem, mas isso é muito fora do sistema, né? Então, assim, existe várias empresas aqui que dão curso de pré-natal, eu inclusive tenho uma, que dá curso de pré-natal, dá curso de breastfeeding, de amamentação, primeiros socorros, primeiros cuidados. E também existe grupos, aqui tem muito grupo, principalmente em Facebook, né? Muito grupo de mãe. Então elas se encontram num café, no parque, discutem, isso tem muito aqui. Mas dentro do NHS, o que ele oferece é esse curso pré-natal. Ele é bem básico, bem simples, vale dizer que não se compara a um particular que é muito mais intenso, mas eles oferecem, acho que 2 ou 3 sessões falando sobre o parto, pós-parto, inclusive a amamentação, que alguém perguntou aqui, também é falado sobre isso. Uma coisa que eu gostaria só de citar antes da gente pular para um outro assunto, falando das midwives novamente, eu gostaria só de citar, para você ter noção como a profissão de midwife é respeitada aqui no UK, que a midwife, dentro da profissão dela, ela tem várias especialidades que ela pode ter. Então, ela pode ser especialista em diabetes, especialista em vulnerabilidade, que é o meu caso, especialista em VBAC, que é a parto vaginal após a cesárea. E midwife especialista em VBAC tem? Olha só sim. Que legal. E essas midwives especialistas, elas trabalham com o gerenciamento dos protocolos hospitalares, né? Então, assim, a gente vai lançar um protocolo novo, por exemplo, agora, do Covid, como vai ser o atendimento do Covid. São as midwives, junto com os obstetras, claro. Então, é uma equipe multidisciplinar que inclui 2 ou 3 midwives especialistas vão fazer esse protocolo e o nome delas e a profissão sai na assinatura desse protocolo. Então, assim, para mostrar como realmente é respeitada a profissão aqui. Parabéns, parabéns. Então, existe educação perinatal, existe dentro do NHS, mas assim, existe também privado. Mas você vê isso como uma coisa que a mulher inglesa se preocupa com isso, assim, porque no Brasil não é muito comum assim, fazer um curso de aleitamento. O aleitamento, às vezes, a mulher, em geral, se preocupa mais. Mas de uma forma mais direta ao nascimento, ao parto, ao preparo para o parto, essas coisas, ainda no Brasil é muito incipiente. A gente faz no Instituto há 8 anos, né, tem curso de aleitamento, cursos práticos, cursos teóricos, de parto, mas a coisa do parto no Brasil é muito incipiente ainda. Mas você vê que a mulher se preocupa com isso, né? Aí, né? Mas não é só o parto, eu acho que existe também a procura para cursos profissionalizantes, aquela é bem grande, no sentido profissionalizante que eu digo de profissionais que oferecem esse curso, né? Ela é grande, inclusive ela é muito oferecida, as midwives do NHS falam, eu te aconselho a fazer um curso para você se educar melhor, faz indicação de livro de leitura, sabe? Legal. Dentro do site do NHS tem muita informação, muito vídeo, muita coisa informativa. Então não é só brasileiro, não. Inglês aqui também faz. Aliás, inglês tem bastante essa preocupação. Eles têm uma procura muito grande pelo parto natural mesmo, assim, na água, em casa. Então, eles fazem bastante essa preparação. E o curso pré-natal aqui, ele é muito forte. É um mercado muito forte, assim, tem muita procura, né? E ele envolve, como eu falei, desde a gestação, parto, pós-parto, amamentação, o companheiro, como que o companheiro vai te ajudar? Eu, por exemplo, no meu curso, eu incluo muito o marido, a companheira, a doula, a avó, a mãe, quem vai participar. Essa pessoa tem que saber. Não adianta ela estar dentro da sala e não saber o que vai acontecer. Ela vai ser apenas mais uma pessoa ali dentro. Não, ela tem que saber o que fazer, né? Como ajudar. Então, essa procura é muito aqui, é bem grande. Que bom, que bom. Porque a gente fala muito isso aqui no Instituto, né? Principalmente no Brasil, um país com um sistema de saúde voltado muito para a cesariana, né? Então, se uma mulher pensa em ter um parto normal, assim, uma das grandes dicas é você se educar, né? Você não esperar que a informação chegue até você só através do profissional que cuida de você. Hoje em dia a internet possibilita isso. Hoje em dia uma mulher pode assistir isso aqui, você pode mandar esse vídeo para uma amiga
Então, hoje tem muita coisa gratuita na internet e, obviamente, os cursos mais personalizados, né, numa relação mais direta com o profissional, que é sempre muito rico, né? Muito bom ouvir você falar sobre isso. Ô, Susan, outra coisa que eu gostaria de saber é sobre exames. Me perguntaram muito assim, né? Você já falou triagem de diabetes, então existe a triagem de diabetes aí também, porque, mas lá na Inglaterra, como é que funciona? Existe triagem, me perguntaram sobre triagem de toxoplasmose, que é uma Não, doença... Não, não existe, né? não. Isso. Toxoplasmose, gente, é uma doença de país tropical e tem uma correlação, às vezes, com a higiene, né? O Brasil é um país com 54% da população, mais de 100 milhões sem saneamento básico, é uma coisa assim assustadora imaginar isso, talvez uma inglesa ouvir isso, né? E então não faz rotina de toxoplasmose. Outra coisa que perguntaram, eu já vou até explicar antes, sobre a cultura de streptococo. Me falaram Não aqui, me faz também. pediram. Já vou te falar. Isso, isso. Mas Porque streptococcus existe, só para deixar claro para as pessoas, porque senão depois gera conflito. Tá vendo? Lá não faz, lá que tá certo. Não. Existe 2 protocolos no mundo de cuidado em relação à profilaxia por sepsis neonatal por streptococo. Um é a triagem universal, que é fazer o exame em todas as mulheres no pré-natal e tratar preventivamente aquelas mulheres que são positivas. E existe um outro protocolo, que é o protocolo de fator de risco. Só vai tratar preventivamente quem tem febre durante o trabalho de parto, mais de 18 horas de bolsa rompida, ou se teve um bebê numa primeira gestação, numa outra gestação com estrep. Então, existem esses 2 protocolos. Tem países que adotam um, tem países que adotam outro. E no Brasil, como é um país que tem uma dicotomia do sistema, no sistema público não se faz triagem universal para estreptococo, no sistema privado se faz. Então, aí não se faz. É igual o sistema público brasileiro. Não, é assim. Não é que não faça. É bem parecido com o que você explicou, por exemplo. Na verdade, há 3 anos atrás, teve 3 hospitais em Londres que começaram a fazer em todas as pacientes. O que isso apresentou? Um número absurdo de bebês no antibiótico depois do parto. Vale dizer que aqui a unidade neonatal, o bebê só vai para lá se tiver um problema. Ele fica com a mãe o tempo todo, inclusive tomando antibiótico, né? A gente vai falar sobre isso. Então eles viram que fazer o rastreamento estava aumentando o número de admissions, de internamento de bebês. Então eles falaram, não, vamos parar, porque isso está causando mais problema. Então, assim, que eles usam realmente a categoria de risco. Então, mulheres que já têm histórico de GBS positivo, no caso de Streptococcus, ela vai entrar na profilaxia do antibiótico, a bolsa rota, mais de 18 horas, né? Ou caso febre, nenhum deles, que ela apresenta mal-estar durante a gestação, febre, né? Qualquer sintoma de gestação. Caso de febre, por exemplo, durante o trabalho de parto, aqui a gente faz o rastreamento do sepsis. É sepsis que fala no Brasil também? De sepsis, a gente faz Então, é feito automaticamente o rastreamento de sepsis também. Então, essa mulher já vai automaticamente entrar no antibiótico, independente se é Streptococcus ou se é sepsis. Ela vai entrar no tratamento profilático. Então, assim, entendi. Não são todos os hospitais, novamente falando sobre os trusts que eu te falei, da questão dos valores e dinheiros que eles têm, cada trust tem um valor disponível. Tem um hospital em Londres que faz rastreamento em todas e tem um hospital que não faz. Então, realmente varia da localização que essa gestante está, né? Aqui existe, eles indicam muito a pessoa fazer, caso ela queira insistir em fazer o rastreamento, existe um exame privado, que é super barato, a mulher faz em casa. Perfeito. Mas não é uma coisa rotineira. Eu imaginei, mas é só para deixar claro para as pessoas que isso não é existe uma questão científica mesmo aí, provavelmente nos próximos anos isso deve ficar mais claro assim em relação à triagem universal ou triagem por fator de risco. Então, existem os 2 protocolos pelo mundo, existem países que adotam um e outro, né? Muito bom. Essas foram as principais dúvidas em relação a exames, assim, né? E em relação ao exame de ultrassom, obviamente que não existe o exame de entertainment. Existe exame de ultrassom para ficar vendo o bebê, essas coisas, eu vou ficar com saudade do bebê. Não, o exame de ultrassom é um exame médio, complementar ao olhar do cuidador, da midwife ou do médico, né? Só para deixar claro para as brasileiras, como é que funciona? Sim, então,
mas isso também é uma questão bem grande das brasileiras aqui, elas ficam horrorizadas. Uma gestação de baixo risco são 2 ultrassons só. 12 semanas, entre 12 a 15 semanas, para saber. Chama-se dating scan. Então, para saber realmente a idade gestacional e para fazer o rastreamento das doenças congenitais. Então, síndrome de Down, PAT2 e Edwards Syndrome, né? Segundo é a morfológica, que é feita com 20 semanas. Acabou, não tem mais. Tá? Tem hospital, o King's College, em Londres, ele oferece uma a mais, porque ele está fazendo um estudo, isso vai acabar, durante esse estudo que eles estão fazendo, as de 35 a 36 semanas. Porque eles estão fazendo um estudo para ver se, tendo uma ultrassom no final da gestação, diminui o número de morte neonatal. Tá? Então, é um estudo que eles estão fazendo. Não é um protocolo que vai ficar. Uma gestação de risco, dependendo do que for essa gestação de risco, por exemplo, uma diabetes ou diabetes gestacional, ela vai ter um número muito maior de ultrassom. Então, ela vai ter um de 12 semanas, de 20 semanas, de 28 semanas e 36 semanas, porque a gente quer acompanhar o crescimento desse bebê. E, lógico, a função placentária. Então, assim, é super, super comum, não tem essa coisa de entretenimento, não tem essa coisa de chegar para mim e falar assim, eu quero ver se tá tudo bem com o bebê. Ué, tá tudo bem, eu tô falando que tá tudo bem, eu sei que tá tudo bem. Né? Então, que ótimo. Não tem, ultrassom de final de gravidez para ver se tá tudo bem, né? Para ver se tem um cordão enrolado no pescoço, não tem não, né? Não tem, porque se o cordão estiver enrolado no pescoço, o bebê vai nascer mesmo assim, então... Perfeito. Né? Engraçado, a gente tira o cordão quando a cabeça sai. Os bebês espertos, os bebês inglês, né? Que coisa, né? Não, os brasileiros também são. Os brasileiros são. Na verdade, o problema não é do bebê e não é da mulher brasileira. O problema é do sistema de saúde brasileiro, do modelo de cuidado ao nascimento. Que fique claro isso, que o problema não são as brasileiras, né? Não são os bebês brasileiros. Agora, me fala um pouquinho sobre a internação hospitalar. Assim, esse time de internar. A mulher, ela é examinada em casa antes, ela conversa com a midwife pelo telefone, ela vai na maternidade para ver se está em trabalho de parto ou não, ou tem um pouco de tudo, ela pode usar de acordo com a necessidade. Mas como é que é isso? O momento de internar na Inglaterra, assim, como é que é isso? Então, vale lembrar que aqui não existe exame de toque durante a gestação. Tá? Eu gosto de citar isso. Não existe de maneira nenhuma. Inclusive, isso é visto como uma violência. É mesmo? É caso de processo. Não existe exame de toque durante a gestação. Aqui no Brasil ainda continua se fazendo exame de toque de rotina. Com a gente, não. De rotina no pré-natal. Assim, é muito comum ainda as mulheres falarem que passam por exame de toque. Que ótimo você falar isso, né? Não, eu quero entender o porquê, né? Porque não vai ter diferença no colo do útero. Para que eu vou fazer um exame quando a mulher está com 20 semanas de gestação? Mas, enfim, quando a mulher em trabalho de parto, a gente sempre fala para as mulheres, as midwives, médicos, todo mundo fala, você liga na maternidade, tem que ligar primeiro, falar quanto tempo você está de contração, como está a sua contração, daí você vai falar se a bolsa rompeu ou não, que cor é a cor do líquido, o bebê está mexendo, é um assessment, uma triagem que a gente faz no telefone, e dependendo dessa triagem, a gente fala para a gestante, vai para o hospital ou não. Ninguém vai na casa dela ver como que ela está, a não ser que ela esteja com um plano residencial marcado, então plano parto domiciliar da midwife vai até a casa dela ver. Entendi, mas só uma dúvida. É muito raro, então, a mulher ir sem ter falado antes, virtualmente? Não, acontece. Acontece delas irem sem falar, porque é aquilo que eu falei para você. Em Londres, na Inglaterra, principalmente, a gente tem que levar em consideração que a gente tem uma barragem enorme que é a língua. Né? Muita gente não fala inglês. A gente não lida só com inglês aqui. Né? A gente lida com gente do mundo inteiro. Então, assim, muitas vezes a mulher não entende que ela precisa ligar antes. Então, é muito comum chegarem lá, a gente, lógico, faz o assessment, vê a mulher, faz a triagem. O exame de toque só é feito se tiver indicação. Então, essa mulher, ela se apresentou na minha frente, ela está com contração aqui na minha frente e ela está com uma gestação acima de 37 semanas. Então, aí sim eu vou fazer um exame de toque nessa mulher para ver se ela está em trabalho de parto. Se ela tiver com menos de 3 centímetros de dilatação, ela volta para casa. Ela não fica no hospital. A gente não faz a gente não faz o internamento de pacientes com menos de 3 centímetros de dilatação.
a não ser que seja indução. Então, se ela volta para casa, ela vai voltar para a maternidade quando ela estiver em parto ativo. O que é parto ativo? 4 centímetros de dilatação e contrações regulares. Quando ela se apresentar no hospital com isso, ela fica internada. Ela já fica no hospital para ter o bebê. Ah, que ótimo. E a mulher que não tem condição de voltar, ou a mulher que não dá, ou está muito no início, ou mora muito longe, o hospital tem como acolher essa mulher pode ficar Sim, num determinado local, né? Porque isso é uma sim, sim. questão assim que eu vejo no serviço público brasileiro e no serviço privado. Às vezes uma internação precoce, né? Agora falando aqui, porque a gente está falando não só por pessoas que vão ter bebês aqui no setor privado brasileiro, mas no setor público também. Chega lá, mora muito longe e tal. Existe a possibilidade dela ser acolhida ou ser Sim, reexaminada, né? Não, a gente examina você de novo daqui a pouco. Isso é sim, não possível, existe. né? Porque tem o antenatal ward, né? A ala de pré-natal, onde a mulher Hum, fica internada. Então, se, por exemplo, a gente tem vários casos. Não só o hospital que eu trabalho, como todos os hospitais, a gestante chega, mora longe, ou realmente não tem como voltar para o hospital, porque já deixou tudo organizado com criança em casa, seja o que for. A gente leva aqui na Inglaterra, eles levam muito em consideração isso também. Então, assim, a mulher não tem, ou mesmo a mulher que está com 2 centímetros de dilatação, mas ela está em muito de estresse, ela precisa de uma analgesia para se acalmar, ela fica internada, entende? Não é todo mundo perfeito, que a gente manda para casa. Tem que ter perfeito. um consenso, é um consenso. Eu falar para a Uhum. mulher que ela pode ir para casa e a mulher aceitar também isso, entende? Não é eu vou tocar ela para fora do Respeitar hospital. também, né? Tem um Sim, eu respeito aí respeito. nessa. Respeito. É, perfeito. Muito bom. Ó, uma das coisas mais legais que eu gostei muito é você falar dessa questão da comunicação, né? No Instituto a gente faz muito isso, as mulheres nunca vão para a maternidade. Eu falo que no Instituto elas vão seguindo um caminho gradual. Eu falo que a primeira pessoa que ela deve conversar para saber se está em trabalho de parto ou não é com ela mesma. Primeiro Uhum. você com você mesma, depois você e seu marido junto ali e tal. Aí depois ela vai trilhando um caminho, um bate-papo com a doula virtual, às vezes ouvir a voz, às vezes só na respiração, né? Quem tem experiência com parto, a gente já sabe, só pelo jeito de falar, né? Enfermeiro obstetra e tal. Mas eu acho que isso que a gente vive aqui, é óbvio que é para uma pequena parcela da população, mas se as maternidades brasileiras pudessem oferecer pelo menos isso, né, uma orientação virtual para essas mulheres, um acolhimento, né, com uma enfermeira obstetra, seria muito, muito bacana. Gostei muito disso, da mulher ter liberdade de ligar para o hospital, né, Falar com a e ser midwife. orientada, né? É isso, né? Eu fui nos Estados Unidos há uns 15 anos atrás e eu vi isso assim. Não, a gente olha aqui e sabe se ela está 5 minutos do hospital, a orientação é uma. Se ela está Sim, 1h30 do hospital, a orientação é outra. sim, Entendeu? sim, sim, Isso é muito legal, né? Usar a tecnologia para aproximar e para tranquilizar, né? sim, obviamente. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre o parto. Todo Isso. mundo quer saber sobre o parto. Como é que a assistência ao parto aí. Então, você já falou que a grande maioria das mulheres do sistema de saúde inglês ganham bebês num esquema de plantão, né? Ou seja, ela vai para a maternidade e lá vai ter um midwife, vai ter o pediatra, o obstetra, né? Então, internou e a mulher em trabalho de parto espontâneo, quem vai cuidar dela? Midwife. E aonde ela vai ser cuidada? Em pré-partos comunitários, como é comum no sistema público brasileiro, ficar com 6, 7, 8 mulheres, uma na cama do lado da outra, ou elas, no sistema público inglês, já são ambientes mais acolhedores, mais reservados, pelo menos suítes de parto, como é que funciona? Então, é bem relativo, na verdade, porque assim, a mulher, por exemplo, que vai ter o bebê no birth center, o que é o birth center? É a casa de parto, né? A casa de parto, ela já tem esse ambiente que aqui é falado home to home, casa para casa. Então, você sai da sua casa, você vai para um ambiente que é muito parecido com o da sua casa, Mas você está né? falando de birth centers intra-hospitalar, peri-hospitalar ou extra-hospitalar? Tem os três? Tipo Todos, assim, dentro do hospital, todos. do lado do hospital e um pouquinho longe do hospital, em outro bairro. Como é que Na é? verdade, a gente só tem 2 tipos aqui na Inglaterra. Ou ele é dentro do hospital, ou ele é fora do hospital. Só, Ah, entendi. né? Entendi. Então, assim, independente. A mulher chegou no birth center, né? Na casa de parto. Se ele é dentro do hospital ou não. A mulher que vai para o birth center, vale lembrar que é uma mulher que tem uma gestação de baixo risco, tá? É muito raro o birth center aqui aceitar uma gestação de alto risco.
Perfeito. Então, ela vai chegar nessa sala, ela vai ter a triagem dela com a midwife, né? Dependente do estágio que essa mulher tiver nesse trabalho de parto, ela já fica no quarto que ela vai ter o bebê. Então, esse quarto é um quarto que tem uma banheira, tem uma cama de casal, não é cama hospitalar. Tem todos os equipamentos que ela precisa para esse parto natural. Tem a bola, tem a cadeira, tem a banqueta, tem o rebozo, tem chuveiro, e as luzes que aqui, né, dá para baixar o nível da luz. Ela fica nesse quarto. A gestante que não é de baixo risco e ela se apresentou em trabalho de parto, mas ainda não está a ponto de ir para a sala de parto, porque aqui nós temos o Labor Ward e o Birth Center. O Labor Ward, que é a sala de parto tradicional, né, que é onde tem a cama hospitalar, todos os equipamentos de ocitocina, para punção, ocitocina, que tem o ressuscité do bebê do lado da cama da mãe, enfim. Aonde tem os médicos, ela só vai ficar nesse ambiente quando ela estiver ou em parto ativo ou estiver sendo induzida. Então, ela entrou no hospital. Ela não está em trabalho ativo, mas ela precisa ficar internada. Ela vai para a ala de pré-parto comunitária. Ela vai dividir o quarto com outras pessoas. Tá? Não tem, dentro do NHS, não existe ala de pré-parto ou pós-parto privada. Não existe dentro do NHS. A não ser que você pague, que é aquilo que eu falei que já existe, né? O serviço privado dentro do serviço do NHS. Mas pelo serviço público, você vai ficar numa ala onde você vai dividir o quarto com outras gestantes também. E Mesmo em trabalho de parto? Mesmo essa mulher já em trabalho de parto? Não, se ela já está em trabalho de parto, ela vai ficar no labor ward, ela vai ficar na sala de parto. Mas eu tô falando de uma gestante, como a gente citou, por exemplo, ela mora longe e ela tá com 2 centímetros de dilatação. Não, eu tô falando daquela assim, que internou em trabalho de parto ativo, para ganhar bebê. Tá tudo bonito, então ela já vai ficar, Ela vai para onde? Ela vai ficar na sala de parto dela, ela vai estar no quarto dela somente. Isso que eu queria saber. Então, assim, uma mulher em trabalho de parto ativo, ela vai para um ambiente de privacidade. É um ambiente só para ela não divide espaço, né? O que você estava falando é aquela mulher que está ali esperando, será que vai ou não? E tal. A mulher que já está em trabalho de parto, ela vai para um local mais reservado, né? É o quarto dela, onde ela vai ter o bebê. Um quarto dela. E ali o bebê vai nascer ali? Ali, nesse quarto. E a presença da família e de acompanhante? No Brasil, existe uma lei que foi sancionada em 2004, que garante a presença da mulher ter direito a um acompanhante durante o trabalho de parto. Precisou de uma lei e que a lei ainda não é cumprida no Brasil, só para você saber como é que as coisas estão por aqui. Muitas mulheres ainda não têm direito a ter um acompanhante durante o parto. Como é que é isso? Assim, a presença da família, a presença do marido, nesses ambientes quando a mulher está em trabalho de parto ativo? Então, eu gosto de começar essa conversa, Emerson, sempre falando assim, cabe a quem tirar o direito do próximo, né? Cabe a quem tirar o direito da mulher em um momento de tanta vulnerabilidade, tirar o direito dela de ter com ela quem passa para ela segurança, né? Então, assim, isso é uma conversa que realmente é uma conversa que me intriga muito, me deixa um pouco nervosa, porque aqui no UK, aqui na Inglaterra, no momento, devido ao Covid, está tendo extremas restrições devido à presença também. Mas, no geral, na Inglaterra, são 2 acompanhantes de parto. Ela pode escolher quem ela quer, seja marido, uma doula, mãe, uma irmã, são 2. E eu acho que também, eu sei que varia muito de quem está atendendo esse parto. Eu já atendi parto que tinha uma festa dentro da sala de parto, assim, a família inteira com panela de comida, tudo, sabe? E assim, na minha visão como profissional de saúde, é assim, não está atrapalhando o meu trabalho, porque lógico, eu preciso do espaço, se acontecer uma emergência, eu preciso tirar essa mulher daqui, como que faz? Eu não me importo quando as pessoas estão ali dentro. Eu acho que a gente tem que muito levar em consideração aquilo que eu falei lá no começo, o respeito. Essa mulher se sente segura tendo assim, uma plateia assistindo ela tendo um bebê, cabe a ela dizer, não para mim, como profissional, falar para ela, não, você só pode ter 1 ou 2. Entende? Às vezes ela quer que tenha, sabe, a família inteira para dar essa segurança. E se ela se sente segura, a mulher tem uma evolução de parto muito melhor. Isso já é cientificamente provado. Então, assim, cabe a quem falar quantas pessoas ela pode ou não ter com ela. Mas, na Inglaterra, atualmente, são 2 acompanhantes de parto.
Às vezes, algumas midwives, por exemplo, como eu, em outros lugares, casa de parto muito mais tranquila, elas deixam uma terceira ou às vezes uma quarta pessoa entrar. Eu já atendi parto com criança presente, com os filhos do casal presente, porque primeiro não tinha com quem deixar, entendeu? Então vou fazer o quê? Vou mandar o homem embora, porque as crianças estão ali, a mulher precisa dele ali, né? Então, assim, eu acho que vai muito da gente, sabe, aceitar e perguntar para aquela gestante, porque eu também já tive casos de gestantes que estavam ali no trabalho de parto, com aquele monte de gente dentro da sala, e ela chegou para mim e falou: você pode mandar eles sair, porque eles estão me incomodando. Então, eu acho Perfeito, que tem que ter esse consenso, esse respeito. Mas respondendo perfeito, a sua pergunta, no UK, no hospital são 2. Por lei são perfeito. 2. Ah, que ótimo. Então a presença do acompanhante é sempre acolhida, né? Assim, a gente está falando Sempre. aqui de quantas pessoas, mas pelo menos uma pessoa conectada a essa mulher afetivamente, Sim. um marido ou alguma outra pessoa, né? E me fala sobre métodos naturais de alívio da dor e métodos medicamentosos de alívio da dor, anestesia peridural. A mulher inglesa, me desculpe a pergunta, mas ela tem direito de pedir anestesia peridural, assim? Porque a mulher brasileira, no setor público, que é a grande maioria das mulheres brasileiras, elas não têm esse direito garantido ainda, né? Por desorganização do cuidado, por desorganização do sistema, na minha opinião. Então, no Brasil, uma mulher, se ela falar que quer anestesia, no setor público, ela não tem esse direito respeitado ainda. No setor privado, sim, ela tem, mas como é no sistema de saúde inglês? O manejo Então, da dor e o direito à mulher optar por um método medicamentoso como anestesia peridural. então, vamos falar um pouquinho, né, eu acho que no Brasil a mulher não tem esse direito porque muitos profissionais são desumanos, né? Começando por aí. É aquilo que eu sempre falo e sempre vou repetir, do respeito. Cabe a quem falar se essa mulher precisa ou não de uma analgesia. Cabe a mim? Não. Cabe a você também não. Cabe a essa mulher saber o momento que ela quer uma analgesia, né? Então, na Inglaterra, a mulher tem o direito à analgesia, sim. Aqui é muito comum, muito assim, é muito raro a mulher não ter tido analgesia se ela pediu. Acontece somente em casos quando a mulher pede uma epidural e você sabe que ela está com 8, que ela está no transitional period, que você sabe que ela está com 8, 9 centímetros, até você colocar essa mulher sentada, fazer a epidural, o bebê já está nascendo, né? Então, assim, às vezes é realmente uma questão de comunicação com a sua mulher e falar: olha, você está pedindo no final, a gente pode chamar um anestesista e fazer. Eu já tive casos que eu fiz, chamei anestesista com 9 centímetros de dilatação, a mulher queria porque queria, e eu sabia que se ela não tivesse, ela não ia progredir. Então, assim, vai realmente da avaliação. Mas é um direito Perfeito. constitucional aqui na lei que a mulher tem o direito à analgesia. Sim. Que Não só a bacana. epidural, a analgesia que ela pedir. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho de curiosidades em relação a métodos naturais de alívio da dor. Porque no Brasil, no Instituto, não. A nossa paciente tem um número enorme de métodos naturais de alívio da dor e tem direito à anestesia peridural. Mas no Brasil, às vezes, a mulher não tem nem uma coisa nem outra no serviço público. Ela não tem métodos medicamentosos à disposição, anestesia peridural, mas também não tem os métodos naturais de alívio da dor. Não tem privacidade, não tem, às vezes, possibilidade de uma acompanhante, não tem liberdade de se movimentar, e não tem outros métodos, como um banho, como uma massagem, como um banho de imersão, um banho de aspersão, um banho de chuveiro, um banho de banheira, e óxido nitroso, né, o gás. Queria que você falasse um pouquinho do local onde você trabalha em relação aos métodos naturais, assim, eles são oferecidos, ou as mulheres buscam isso, ou não? Então, Emerson, aqui existe uma coisa da gente não oferecer analgesia para gestante, né? O que nem todo profissional segue isso. A gente sempre pede a gente sempre deixa que a paciente peça, porque ela vai saber o momento. Às vezes eu posso oferecer e tá muito cedo, né? Então, assim, o gás, né, que é o óxido nitroso, ele é muito comum aqui, muito, mas muito comum. Acho Na que, assim, cultura. 90% das mulheres usam, É né? mesmo? Nossa, é muito. É. Elas chegam no hospital pedindo: ai, me dá o gás, me dá o gás. Né? Então, o gás, é tanto que a gente, para fazer parto residencial, nós levamos o gás com a gente. A gente leva os galões de gás com a gente para fazer o parto residencial. Então, existe o gás, que elas já chegam, já como eu te falei, pedindo, é muito comum. Em termos de não farmacológicos, então, que não tem nenhuma medicina. Então, elas têm direito à massagem, mas não é a midwife que faz, Uhum. tá? A midwife não está lá para fazer esse papel.
Vale lembrar que, sim, quer massagem? Então você tem um companheiro com você que vai fazer, porque a midwife tem outras coisas para fazer. Claro. Ela vai te oferecer o gás, ela pode te... Daí tem a banheira, tem o chuveiro, tem a bola, ela pode caminhar, ela pode colocar essências dentro do quarto, isso a gente não tem limitações sobre isso, sabe? Ela pode usar o TENS Machine. Como que fala TENS Machine no Brasil, gente? Eu não sei o nome. Aquela maquininha do choque. É o TENS, É TENS eletroestimulação transcutânea, é um choquezinho que dá é isso? Isso, então aqui é muito usado, muito usado. O TENS tá? também? Que legal. Muito, que legal. bastante. Não, eu comprei em Londres 4 TENS. Então, no Instituto, nós temos o TENS como método de alívio da dor. A gente às vezes, oferece para as gestantes, elas alugam lá no Instituto. E eu sei disso, que na cultura inglesa é muito comum, às vezes, a mulher já chegar na maternidade usando o TENS, não é isso? Eu já vi fotos. A gente faz essa educação antes, né? A gente ensina elas, porque a gente fala, primeiro estágio de trabalho de parto, que você vai passar em casa, porque você não vai para o hospital muito cedo, você vai usar o TENS Machine. Então, a gente já ensina elas a usarem, né? E tem toda aquela coisa da posição, também tem o Hypnobirth, né? Que ele é muito usado, ele é um método muito usado aqui, né? Que é o da hipnose, né? Que é um curso que você faz, ele é muito usado aqui e muito respeitado. Então, as midwives, elas têm conhecimento que essa gestante está usando o Hypnobirth e não atrapalha esse processo, né? Então, esses são os métodos não farmacológicos que são usados dentro do NHS ou de parto em casa. Que bom. Me fala um pouquinho. As pessoas estão perguntando sobre o gás. Eu acho que eu vou fazer uma postagem sobre o óxido nitroso, que é o gás hilariante, e um pouquinho do que a ciência diz. Assim, a Inglaterra usa muito ainda, acho que tem uma questão até cultural, assim. Mas já tem estudos mostrando o impacto, que realmente melhora a percepção de dor ou não. Mas é um método de alívio da dor, é um gás que a mulher inala pela boca e ela fica um pouco mais, às vezes um pouco, uma percepção de menos dor. Mas eu vou talvez fazer um post sobre isso. Mas me fala um pouquinho sobre imersão em água. Aí é uma coisa que eu queria ouvir muito de você, né? Porque aqui no Brasil, né, assim, a gente não tem a cultura de imersão em água. Há uns 6 anos atrás, o American College publicou uma carta dizendo que, desencorajando os obstetras, mulheres americanas a terem o parto em si na água, mas usar a água como método natural de alívio da dor, tudo bem, mas o expulsivo na água. E na Europa tem um olhar de mais respeito à imersão em água, assim. Então, a ciência está sendo construída em relação à questão do parto na água. Eu queria saber o que você vive aí. Então, eu acho que a ciência está sendo construída em países como os Estados Unidos, né? Porque aqui na Inglaterra ela está muito bem implementada, super sólida, que parto natural da água, é muito melhor para a mulher. Né? A mulher tem mais liberdade de movimento, o parto é muito mais curto, a imersão na água que ela é muito promovida, mas muito mesmo. É difícil uma mulher que vai ter um bebê no birth center que não vai ter imersão na água. Ela liga, avisa que está indo, a gente já começa a encher banheiro antes dela chegar. Que legal! Então, assim, sabe, aqui no parto em casa, a gente sempre recomenda também que a pessoa alugue ou compre uma piscina para ter em casa, para ter o parto na água. Eu acho que vale. A gente não pode também fazer comparativos de lugar. Infelizmente, o Brasil se baseia muito no Royal College of do American College. Né? O Instituto Nascer, o Instituto Nascer olha muito mais para o Royal College e o Brasil olha muito mais para o American College. É um sistema de saúde caro pra caramba e a eficiência dele em relação à vivência de nascimento, eu acredito que não seja igual à da inglesa, entendeu? Então o Instituto olha muito mais, por isso que a gente está conversando com você, a gente olha muito mais para o Royal College. Então, mas eu acho que é muito difícil. As pessoas fazem muito essa comparação, né? Então, nos Estados Unidos, a gente não pode deixar de mencionar que os Estados Unidos têm uma taxa de cesariana absurda, é parecida com o Brasil. Né? Eles têm um sistema privado de saúde, não existe sistema público de saúde nos Estados Unidos. Então, assim, a gente não pode deixar de lembrar que tem muita limitação também no atendimento nos Estados Unidos. E varia de estado para estado. Cada estado tem uma lei, uma regra, então é muito difícil dizer. Mas aqui na Inglaterra, a imersão na água é muito sólida. Existem estudos para melhorar esse atendimento.
né? Mas existe alguns estudos que falam que se a mulher ter o parto na água, o índice de laceração é maior. Eu não sei, é maior, realmente. Depende do controle dessa gestante, depende da situação, depende do período possível que ela está. Então, assim, tem muito variantes, né, nessa indicação da imersão da água. Que bom ouvir isso de você, Suzy, que bom, assim, porque no Instituto a gente apoia muito a imersão em água, assim, durante o trabalho de parto, a fase mais ativa do trabalho de parto. A gente assiste a partos, né, na água, ou seja, o expulsivo também na água. Muitas mulheres que nos procuram, às vezes em busca de uma experiência de um parto natural, né? E a gente tem vivido, assim, eu vivi os meus 10 primeiros anos de profissão no serviço público e agora mais 10 anos no serviço privado, né, de uma maneira mais personalizada e com a experiência nos últimos 8 anos de um cuidado personalizado e utilizando a imersão em água, assim, tipo, a gente tem uma experiência realmente incrível, assim, sabe, assim, e de muita segurança de uma percepção muito positiva para a mulher, né, usando o manejo da dor durante o trabalho de parto e até no expulsivo na água. Muito bom você falar que um país como o Reino Unido apoia fortemente o uso da imersão em água. Fiquei feliz demais de ouvir isso de você. Muito bom. Eu acho que... Mas sabe, Emerson, quando a gente fala desse tipo de coisa, por exemplo, a imersão em água, que são coisas básicas, coisas tão simples, sabe, de ser implementada num atendimento, sabe, holístico, humanizado, ele é muito simples. Eu acho que vai muito do profissional que está atendendo esse parto, a falta de experiência, porque o que eu vejo são pessoas que não têm experiência num atendimento assim, que entram em pavor, medo, caso a mulher entre na água, aconteça alguma coisa, como é que eu vou fazer para tirar essa mulher da piscina? Como é que eu vou fazer para atender esse parto? Eu já tive caso de shoulder dystocia, que a cabeça saiu, o bebê não saiu, eu tive que tirar essa mulher, fazer todas essas manobras, mas a gente saiu e foi seguro. Eu acho que vai também da experiência da pessoa, sabe? Sem dúvida. E também acho que levar em consideração aquela coisa assim, né? Você pode usar a imersão na água para analgesia, mas não tem o parto dentro da água, caso você não queira. Você tem essa opção. Exato, né? Exato. Então, a gente aqui no Instituto utiliza para as duas finalidades, né? Para método natural de alívio da dor durante o trabalho de parto e também para o nascimento na água, vez ou outra também o nascimento na água. Mas as banheiras, só uma curiosidade, as banheiras nas maternidades são banheiras infláveis descartáveis Não. ou são banheiras de alvenaria estruturada dentro da maternidade? Como é que funciona isso? Não. São banheiras que são estruturadas, né? Estruturadas dentro da maternidade, né? Sim. Ótimo, E elas ótimo. são todas esterilizadas. Cada parto que tem, vai uma pessoa lá, a gente chama e esteriliza tudo para uso novamente. Perfeito. E em parto em casa, sim. São as Aí é estruturadas. descartável, né? Entendi. Me fala um pouco sobre, em relação a rompimento de bolsa. Rompe bolsa de rotina aí na Inglaterra ou só rompe bolsa se tiver indicação? Como é que é a cultura inglesa em relação a rompimento de bolsa amniótica durante o trabalho de parto? O rompimento de bolsa aqui, ele acontece, ele está no protocolo, né? Inclusive no NICE Guidelines, que é o guidelines nacional que a gente usa, que é feito no NHS England. Então, o rompimento de bolsa ele é feito somente para acelerar o trabalho de parto ou caso uma intercorrência venha acontecer. Se o bebê está em distress, a gente precisa saber o que está acontecendo, né? Perfeito. Eu sou uma profissional, particularmente, estou falando do meu lado profissional, que eu sou contra o rompimento de bolsa, porque eu acho que não tem por que a gente romper uma bolsa se uma mulher está tendo progresso. Ela pode estar tendo um progresso mais lento, mas ela está tendo progresso. É questão de respeito, de espaço, de tempo, né? Perfeito. Mas uma coisa que é muito importante a gente citar é que uma vez que uma mulher entra dentro do hospital do NHS aqui, o relógio começa a ticar, né? Então, assim, ela tem tantas horas para entrar em trabalho de parto, ela tem tantas horas para ter esse bebê. Caso ela não tenha, a gente precisa começar a interferir, porque a gente precisa que esse bebê nasça, né? Entendi. Então, ela é rotineira, assim, principalmente em casos de indução de parto. Em indução de parto, o rompimento da bolsa é certeza que vai acontecer. Entendi. Então, aqui no Instituto também, a gente tem uma cultura mais conservadora em relação à amniotomia, que é o rompimento da bolsa, né? No Brasil, a gente tem uma cultura de rompimento precoce da bolsa, assim, ainda continua uma cultura de rompimento precoce da bolsa. No Instituto, a gente é muito conservador, assim, usando a amniotomia, o rompimento,
com uma indicação médica para uma disfunção do trabalho de parto, um trabalho de parto lento, uma indução, uma parada de progressão da dilatação ou numa condição disso, como você disse, averiguação do aspecto do bem-estar do bebê, alguma suspeita, né, de alguma... muito bom. Em relação a posições no trabalho, no parto, como é que é isso? A posição brasileira clássica é a posição de litotomia, a mulher deitada na posição de colher exame preventivo. As inglesas ganham bebês também deitadas, de perna para cima, colhendo preventivo, com a perna amarrada por uma fita ou não? Não, a não ser... Então, em questão de posição, lógico, varia de mulher para mulher, né? A gente tem mulher que entra, já está parindo, né? Tem mulher que entra, fica de quatro, já... o bebê tá saindo, é uma questão muito variante. Mas em questão no hospital, obviamente eu acho que cada cenário, a gente tem que levar em consideração cada cenário. Uma gestante que está com a epidural, por exemplo, né? A epidural, eu acredito que ela é feita de uma maneira diferente no Brasil. No Brasil vocês usam hack, né? Não, peridural também. É peridural? Peridural, com catéter. Aqui a peridural ela é dada em dosagens. Então a mulher leva a primeira dosagem, ela ainda sente as pernas, ainda consegue andar, mas está com analgesia. Então, varia muito assim da situação. Se a mulher está com epidural e ela não sente mais as pernas, a gente geralmente ajuda essa mulher a mudar de posição. Mas isso não significa colocar com a perna amarrada. A perna amarrada, primeiro, que aqui não existe, né? Ninguém amarra a perna de ninguém aqui. Segundo, que essa posição ela é usada caso venha acontecer um forceps, né? A gente precisa fazer um forceps. Daí, obviamente, precisa colocar a mulher nessa posição. Usa mais forceps ou vax-trator aí na Inglaterra? Então, mudou bastante a prática aqui. Antigamente era muito forceps, né? Desde que o VEC, o Kiwi, né? Que a gente usa o Kiwi. Então, aqui a gente usa o Kiwi também no Instituto. Então, o Kiwi, depois que eles né, foi implementado no NHS, é sempre ele a primeira opção. A não ser numa rotação, precisa fazer uma rotação, alguma coisa assim, né? Mas se der para fazer o Kiwi, é sempre a primeira opção. Então, eu diria que o Kiwi é muito mais usado hoje do que o forceps. Que bom. Mas em questão de posição, Emerson, é a mulher que escolhe. A mulher que escolhe. De novo, voltamos ao respeito à mulher escolher a posição que ela se sente mais segura e mais confortável. Exatamente. Né? Então, existe até uma posição, né, que é a mulher de lado virado para o lado esquerdo, que é uma posição que nós chamamos aqui no Brasil de posição inglesa. Né? Sabia disso? Porque é muito usada aqui. A posição inglesa, né? Ela é muito usada aqui. Então, principalmente mulheres que estão com epidural, por exemplo. A gente usa muito com ela de lado. Que bom, que bom. Então, a posição de parto, seja semi-sentada, sentada de lado, de quatro apoios, na banheira, é de livre escolha da mulher. É isso que você está querendo me dizer. Livre escolha da mulher. Livre escolha da mulher. Não cabe ao profissional exigir a posição que essa mulher fique. Porque, novamente, se eu exigir uma posição, não é posição boa para ela, é a posição boa para mim, não é? Então, assim, não, a gente tem que dar autonomia da mulher. Ela vai escolher a posição para ela, a posição que ela se sente mais confortável. Quando é um parto natural, sem indução, sem analgesia, por exemplo, a gente encoraja muito essa mulher a ficar de quatro, a ficar de cócoras, na cama mesmo. Se ela não quer sair da cama, ela fica na cama, porque a cama muda de posição. Sabe? Então, a gente coloca a cama em várias posições. Então, assim, a gente encoraja muito esse... Spinning Babies é usado também, eu vi aqui a Ana Clara perguntar. Mas os Spinning Babies não são todas as midwives que são treinadas. Mas a gente encoraja muito o movimento, a mudança de posição, inclusive para quando não tem progresso de trabalho de parto. Mulher que está deitada, vamos sair da cama, vamos na bola, vamos ficar de quatro, vamos mudar de lado. Então, a mudança de posição é muito, muito usada aqui. Que bom, muito bom ouvir isso, porque aqui também a gente incentiva muito o parto no Instituto, a posição é de livre escolha da mulher, como você mesmo disse, salvo em raríssimas exceções de um parto instrumental, mas mesmo assim, deitada, totalmente deitada, de perna para cima, isso é raríssimo, né? Pelo menos 45 graus, né? Do tronco 45 graus, né? Mesmo no parto assistido, com vácuo ou fósforo, mas na grande maioria dos partos, uma mulher tendo liberdade, a probabilidade dela encontrar um caminho em uma posição mais confortável e segura é muito grande. E você sabia, Susan, que aqui no Brasil ainda existe uma questão muito
muito forte ainda ligada à episiotomia. E aí, como é que é a episiotomia na Inglaterra? Faz episiotomia de rotina ou faz episiotomia seletiva ou raramente faz episiotomia ou não Então, faz mais episiotomia? Me conta aí. Emerson, eu fiz a minha primeira e única episiotomia há mais de 10 anos. Eu me recuso a fazer episiotomia. Eu não faço. Porque eu acho que é uma violência obstétrica, uma episiotomia, né? Eu não sei qual é a sua opinião, eu acho que não vamos entrar nesse debate, porque cada profissional tem uma opinião diferente, mas eu sofri uma episiotomia e eu senti na pele o que é ter uma episiotomia. Eu sou muito mais a favor da laceração natural, mas na Inglaterra o protocolo é de episiotomia seletiva. Então a gente faz um assessment na hora do parto, né? Vale dizer que isso é um geral, não sou eu. Eu não faço episiotomia. Você está vendo que essa mulher está tendo uma laceração, ou que o perino está muito, né, não está tendo uma elasticidade, ou você não está feliz com a... Porque aqui o que acontece muito, Emerson, eu vou te explicar. A episiotomia é muito usada aqui quando a cabeça do bebê coroou e não tá tendo, sabe, tá tendo alguma resistência. Eu falo, gente, primeira coisa, vamos mudar essa posição, vamos tentar acelerar isso de uma outra maneira. Mas os médicos, principalmente aqui, infelizmente, eu tô falando agora de obstetras, eles são muito a favor da episiotomia. Existe, inclusive, uma tesoura que foi, não sei se você já ouviu falar, na Epi Scissors, que é uma tesoura para própria para episiotomia. Mas o mais importante, o que eu queria ouvir muito, assim, aqui também a gente tem uma cultura no Instituto muito seletiva, chegando a quase ser restritiva às vezes, e uma coisa que até me preocupa, por isso que eu estou perguntando, assim, né? Então, a gente está falando de profissional para profissional, eu acho que tem uns 2 anos da minha última episiotomia e tal, e foi no parto vaginal assistido, com fórceps e tal. Mas eu estou querendo entender as instituições, eu estou querendo entender o país, a cultura, ou seja, o que é mais importante para quem está assistindo a gente. Não existe episiotomia rotineira. Toda mulher inglesa que vai ganhar bebê vai ganhar episiotomia. É importante a gente dar esse parâmetro, né? Porque isso é um pouco mais seletivo, um pouco mais restritivo, aí já pode ser influenciado por um profissional que tem uma experiência um pouco mais de paciência, né, com o expulsivo, né? Mas é muito importante deixar que a episiotomia rotineira feita em todas as mulheres, isso não existe mais aí na Inglaterra. Não existe. Vai ser usado em situações especiais, né, provavelmente, mesmo por médicos. Mas médicos, vale lembrar, sim, por exemplo, fórceps sempre tem uma episiotomia. Não tem médico que faça fórceps sem uma episiotomia. Tem médico que faça vacuum sem episiotomia. Vacuum extrator. Aqui no Instituto, a gente... apesar que saiu um estudo bem legal que eu vou mandar para você, falando sobre isso, sobre o vacuum extrator e fórceps e episiotomia. E sugerindo o resultado dele, que talvez também no fórceps não haveria necessidade. Entendeu? Então, a gente sabe, na verdade, eu acho assim que novamente vai de profissional para profissional, né? O motivo que eu não faço episiotomia é porque eu acho realmente que é uma violência contra a mulher. Mas eu já tive gestantes no trabalho de parto pedindo para mim, faça uma episiotomia. Eu prefiro ter uma episiotomia do que ter uma laceração, entende? Então, assim, eu acho que também vai muito da educação. Outra coisa que eu gostaria de mencionar, falando sobre episiotomia, porque eu acho que é um assunto bem polêmico, é o fato de que aqui na Inglaterra a episiotomia não pode ser feita, jamais, sem autorização da mulher. A médica pode estar com fórceps na frente dela e ela fala assim, você não vai fazer uma episiotomia. Ela não pode fazer. Se ela fizer e ela não ter o consentimento dessa mulher, ela pode ser processada. Então, assim, aqui não pode ser feita episiotomia sem consentimento. Perfeito, perfeito. Voltamos a falar de novo de respeito, não é isso? Sim, voltamos a falar de novo de respeito, de autonomia da mulher em fazer as suas próprias escolhas, de direitos sobre o corpo da mulher, né? Então, muito, muito legal. Então, a cultura de episiotomia, obviamente, uma episiotomia seletiva feita em algumas situações, cada vez menor, provavelmente você tem observado isso no passado desses 10 anos, mais de 10 anos aí, você tem visto, provavelmente, cada vez menos episiotomia sendo realizada, não é isso?
Sim. E eu vou te falar que é uma coisa bem cultural mesmo, assim, porque você vê, por exemplo, as midwives, eu vou te dar um exemplo do meu trabalho. As midwives mais antigas, mais velhas, que estão no trabalho há mais de 20 anos, essas são aquelas que ainda são super a favor da episiotomia. E essas são aquelas que entram na sala falando, não, ela precisa de uma episiotomia. Daí pessoas que são formadas mais novas, que estão mais atualizadas com a ciência, com o estudo científico, por exemplo, como eu, que falam, não, mas me dá um motivo aqui que essa mulher precisa de episiotomia. Ah, tá tendo um progresso devagar. Mas isso não significa que se eu fizer uma episiotomia, esse bebê vai sair. Então, assim, eu acho que vai muito também da prática da pessoa, não que a pessoa se sente mais Legal. confortável também. Me fala um pouco agora, vamos imaginar então, o bebê nasceu, foi um parto natural, sem anestesia, não precisou de anestesia. Não é que foi sem anestesia, foi um parto que a mulher não precisou de anestesia, que eu falo que são duas coisas totalmente diferentes. Uma mulher tem um parto sem anestesia, ou sem direito à anestesia, ou sem manejo efetivo daquelas sensações, e um parto que ela não precisou de anestesia medicamentosa. É um parto, o mais desejável deve ser um parto que você não precise de uma medicação para lidar com aquelas sensações. Então, foi um parto natural, não precisou de epísio, foi tudo ótimo. O bebê vai para onde aí, Suas? Ele vai para um bercinho aquecido do lado da cama e depois vai para o berçário e volta para a mãe depois de 4, 6 horas? Ou já vai direto para o colo da mãe? Aqui não existe berçário, Emerson. Berçário de bebês normais não existe, né? Não existe. Aqui não existe berçário. Aqui a gente entrega o bebê para a mãe, direto na mãe. Saiu, peito da mãe. Né? A gente coloca a toalha aqui na mãe, coloca o bebê na mãe. Enquanto o bebê está lá com a mãe, a gente está fazendo outras coisas. Sutura, tirando a placenta, fazendo o que for, né? Então, o bebê fica com a mãe o tempo todo. Caso numa emergência neonatal, o bebê nasce com a barriga abaixo, precisa de uma assistência pediátrica, a gente aperta o botão de emergência, aí vem o pediatra. Vale lembrar que durante o parto só está midwife dentro da sala, não tem mais ninguém. Não tem pediatra, não tem ninguém. Perfeito. Muito bom, muito bom. E então a hora de ouro, ou seja, a primeira hora de vida do bebê, em relação a medidas ou procedimentos com o bebê, assim, antes da primeira hora de vida, provavelmente na rotina também, né? Vai se aguardar ali aquele primeiro contato da mãe, aquela primeira hora, não é isso? Sim. Bebê com a mãe, né? Sempre. O bebê sempre vai ser entregue para a mãe. A pele, ela é uma coisa assim. Aqui é rotineiro, sabe? Não tem essa coisa. Eu quero pele a pele, eu tenho que pedir. Aqui tem, às vezes, mulheres que não querem fazer pele a pele. A gente já colocou o bebê em cima dela. Ó, tarde demais, já tá aí. Agora toma que o filho é seu, né? Mas vale lembrar que existem situações que o bebê precisa de ajuda. Nesses casos, o pediatra entra na sala, ele fica dentro da sala com o bebê do lado dos pais. Ele faz tudo o que ele tem que fazer com o bebê ali, do lado dos pais. Caso esse bebê precise ser internado na unidade neonatal, que também é dentro da maternidade, ele leva o bebê junto com um membro da família. Então, o pai vai junto acompanhar esse bebê para ele não levar sozinho. Né? Então, assim, não existe berçário. O bebê fica com a mãe desde o momento que nasce aqui. Não existe também bercinho aquecido, a não ser para bebês que precisem disso. O bebê que não está mantendo a temperatura corporal. Perfeito, perfeito. E perguntaram muito, né? Porque as pessoas ficam vendo a princesa Kate ir embora com 6 horas de pós-parto. Como é que é a rotina para as plebeias? Me conta um pouquinho também. 6 horas também, não é só porque ela saiu lá de salto, cabelo feito e maquiagem. Principalmente agora, na época de Covid, as pessoas estão indo embora para casa com 6, 8, 10 horas após o parto. Teve parto normal, não teve complicação, tá tudo normal, o bebê tá bem, é casa. É padrão aqui isso, né? Não tem por que você ficar bloqueando uma cama no hospital, tendo uma paciente que está lá que não precisa estar lá. A amamentação está estabilizada. Teve amamentação, porque tem o acesso da amamentação também no hospital, né? A gente faz avaliação para ter certeza que está tudo bem com a amamentação. O bebê amamentou, o bebê fez o primeiro cocô, que ele tem que fazer o cocô no hospital, né? O bebê ele não vai para casa de fazer o primeiro cocô. Então, ele fez, mãe tá bem, bebê tá bem, a partir de 6 horas a pessoa pode ir embora. No Brasil existe algumas regras de cuidado, principalmente pediátrico e tal. O serviço público até eu acho que tem regras rígidas em relação a isso, que às vezes não pagam, não remuneram se não ficar tanto tempo. Tem umas coisas assim, por 24 horas um parto normal, aí faz teste do coraçãozinho
antes de ir embora, tem algumas rotinas assim. Aí não tem. E me conta um pouquinho, então, em relação ao cuidado pós-parto. Então, essa mulher recebe uma alta dentro das primeiras 24 horas, se é uma mulher saudável, obviamente, com parto saudável. E aí ela é vista por um profissional de saúde com quanto tempo pós-parto, depois que ela recebeu alta? Então, assim, a mulher que teve o bebê, seja qual for o parto, tá? Parto natural, cesárea, então ela vai ter um assessment do pediatra antes de ir para casa, né? Uhum. Ou é o pediatra ou é uma midwife especialista. Que lembra que eu falei para você que as midwives podem fazer especializações. Tem midwife que faz um curso de especialização para o primeiro assessment do bebê. Então, ela vai fazer aquela avaliação, a mesma que o pediatra faz para ver se está tudo normal com esse bebê. Tá? O bebê recebeu alta, a mãe e o bebê vão para casa. A midwife vai fazer uma visita na casa dela no primeiro dia após a alta. Então, ela teve alta hoje, na segunda-feira a midwife fazia uma visita em casa. Visita. Perfeito, perfeito. Daí depois, no quinto dia após o nascimento, ela vai novamente fazer essa visita. Ela faz nessa a midwife, é sempre a midwife. Nessa visita ela vai fazer o teste do pezinho do bebê, que é feito em casa pela midwife. Tá? E também pesar o bebê. Nós pesamos o bebê no nascimento e só no quinto dia. A gente não pesa antes. Perfeito. Tá? Então, assim, é feita uma avaliação nesses 5 primeiros dias. O bebê ganhou peso, o bebê perdeu peso, como está esse bebê. E tem uma triagem também da icterícia que a gente faz. Que legal. Então, obviamente, tem uma alta precoce, mas também tem um cuidado domiciliar muito precoce, que é o que a gente não temos no Brasil, obviamente, né? E é o que a gente está pensando em implementar no Instituto a partir de agora. A gente está até fazendo uns testes assim da midwife, da enfermeira obstetra, indo em casa. Assim. Eu acho que vai ser mais uma das inovações do Instituto Nascer. Então, essa é uma alta precoce, mas também uma avaliação. Então, ou seja, recebeu alta hoje, amanhã tem uma midwife na sua casa para te avaliar como é que está a sua recuperação, como é que está o seu bebê. Né? Então, isso é muito legal, não é isso? E caso, obviamente, nessa visita aconteça alguma intercorrência, a gente acha que esse bebê está com icterícia ou essa mãe não está bem, a gente manda novamente para o hospital. Perfeito, perfeito. E em relação a banho do bebê, foi uma pergunta, uma curiosidade, né? Porque no Brasil, até uns 5, 6 anos atrás, os bebês nasciam e eles tomavam banho ali na primeira meia hora de vida, 1 hora de vida, né? Ia para uma piazinha com um chuveirinho e a enfermeira lavava o bebê e colocava a roupinha e devolvia para a mãe. Foi uma luta, assim, nos últimos 10 anos, a gente tentar abolir, pelo menos em Belo Horizonte, o banho precoce, né? E com as evidências mostrando o impacto positivo do bebê permanecer com aquelas... Então, explicando para as pessoas que não é uma questão estética de dar ou não um banho, é a importância daquelas secreções na pele do bebê, estimulando o sistema imunológico do bebê. Então, não é uma questão estética, é uma questão científica. Né? Sim. E como é que é o banho aí? Que tempo de banho? Com quantas horas? Ou é só em casa? Como é que funciona? Bebê não toma banho no hospital aqui. De maneira nenhuma. Em tempo de pandemia, então, aí que não dá mesmo, né? Não. Deixar ele todo protegido, né? Isso já faz muitos anos. É uma prática que é feita há muitos anos aqui na Inglaterra, justamente por causa do Vernix, que é essa, né, secreção. Muitos pais eles têm um asco, né? Olha, meu bebê tá sujo. Daí a gente explica, né? Muitas vezes, por exemplo, o que eu faço na minha prática, quando tem muito no rosto, eles ficam meio assim, eu limpo o rosto, eu não lavo, eu limpo com uma toalha e eu explico a importância, né, dessa secreção na pele do bebê, como você falou, que é cientificamente provado. Mas como eles fizeram aquele cursinho básico do NHS, a gente cita isso, que o bebê não vai tomar banho no hospital. Exato, então, exato. Aqui na Inglaterra, não é protocolo, a recomendação é que o bebê não tome banho até o cordão cair, né? Então, quando o cordão cai, daí você dá o primeiro banho. Você está brincando. Um dia desse eu estava dando um curso online aqui no Instituto, ao vivo online, e entrou uma gestante, um casal de brasileiros da Alemanha. E ele falou a mesma coisa, eles falaram a mesma coisa. Aqui na Alemanha, banhozinho só depois que caiu o cordão umbilical. Eu falei, nossa, nós estamos muito atrasados, né?
7 a 1 para a Alemanha, né? Sabe, Emerson, eu não sei se é uma questão de estar atrasado. Obviamente que eu acho que o banho menos de 24 horas após o nascimento, isso é um crime. Na minha visão, assim, é um crime ao bebê. Deixa o bebê ter essa secreção. Um crime contra a microbiologia não é? do bebê. É isso, né? Mas eu acho que também tem uma coisa muito cultural por trás disso. A gente também tem que respeitar a cultura dessas pessoas. Lembra que eu te falei que aqui a gente lida com pessoas do mundo inteiro, né? Então eu tenho famílias, eu atendo famílias que não dão banho durante 40 dias, eu tenho famílias que não dão banho durante 7 dias, eu tenho família que sai do hospital, vai desesperado para casa dar o primeiro banho. Então, realmente, a recomendação, por isso que não é um protocolo, é uma recomendação, é que não se dê banho antes do cordão cair, justamente para evitar uma infecção, alguma coisa. Mas a gente deixa isso muito a critério dos pais. Que legal, muito bom, muito bom. Gostei muito de saber como vocês cuidam desse aspecto do banho. Muito bom, Suzy. Eu queria finalizar com você abordando aqui um pouco do futuro, assim, o que você vê da assistência ao parto aí na Inglaterra. O Brasil é um país que está passando por uma transformação, né? A gente está tentando mudar o modelo de cuidado ao nascimento. O Instituto Nascer é uma sementinha, né? Tudo que você disse aí, eu me senti na Inglaterra, eu estou tão orgulhoso, eu vou passar um domingo lindo, assim, porque tudo que você falou é o que nós defendemos aqui no Instituto Nascer, as nossas gestantes, as nossas mães que ouvirem essa live aqui, pô, que legal, pô, eu fui cuidado, estou sendo cuidada sob um olhar de um sistema de saúde muito, muito estruturado, muito organizado, que é o sistema de saúde inglês. Mas você vê alguma coisa em relação a isso? Assim, eu ia perguntar para você se existe violência obstétrica e se existe parto humanizado, existe essa terminologia, precisa disso? Assim, uma amiga minha que trabalhou no Canadá, ela fala, não existe isso. Aqui é violência, é crime, e é má prática, e humanização é respeito ao cidadão e tal. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas terminologias, se elas existem aí. Então, humanização do parto não existe aqui, né? Aqui existe são dois fundamentos, que chama informed choice, que é a informação baseada a decisão baseada na informação, que aí é a prática que é exigida dos profissionais de saúde, que é aquilo, eu vou te passar as informações, o site, os estudos, você vai fazer a sua decisão, né? Então chama informed choice. A mulher pode chegar no hospital, como eu falei antes, eu quero uma cesárea. Tá bom, você quer uma cesárea. Qual é o motivo que você quer uma cesárea? Porque você tem que justificar, né? Eu quero uma cesárea porque eu quero uma cesárea, porque eu não quero passar pelo parto normal. Então cabe ao profissional oferecer informação para que essa mulher tome essa decisão correta para ela, né? Então aqui humanização do parto, essa terminologia não existe, porque aqui a mulher tem que ser respeitada. Pronto, acabou. É respeito, acolhimento, é a base, né? É a base do atendimento. A base do atendimento é o respeito. Aí, quando se fala de profissionais, a gente vai entrar num outro patamar, numa outra conversa, que tem profissional que respeita, tem profissional que não respeita, né? Violência obstétrica, essa terminologia não existe aqui. Mas a violência obstétrica, ela acontece, né? E eu acho difícil acreditar, gostaria de estar errado, que não exista um país que não tenha violência obstétrica. Porque na minha visão, como uma profissional de saúde da mulher, trabalhando tantos anos com parto, violência obstétrica ela não envolve somente uma manobra de Cristeler. Envolve você não dar opções. Que fique muito claro isso, né? Que fique muito claro. Exatamente. Isso, né? A violência obstétrica, ela não é somente você não dar analgesia, é você não dar o direito dessa mulher ser protagonista do parto dela. Isso é uma violência obstétrica. Então, assim, na Inglaterra, a violência obstétrica ela acontece de maneira diferente. Como, por exemplo, assim, você intimidar uma paciente. Eu já vi vários casos de mulheres não quererem aceitar uma indução e o médico chegar e falar assim, você tem certeza que você vai fazer? Porque você está sendo responsável se o teu filho morrer. Essa linguagem é uma violência obstétrica. Você está intimidando uma mulher, você não está dando ela, você não está empoderando ela. Você não está passando para ela informações que ela possa tomar decisão. Entende? Você está querendo tomar uma decisão para ela. Uma coisa que existe no NHS, Emerson, que é muito importante a gente citar, o NHS no setor de litigations, como é que fala? Casos de processos, a maternidade é o aspecto que mais dá custo para o NHS.
É o caso que mais tem, é a área da saúde que mais tem processos de negligência. É Tá? mesmo? Então, a violência obstétrica, ela entra no caso de negligência. Então, assim, uma mulher teve uma episiotomia sem autorização. Isso é negligência. Isso é um erro, é um crime que vai ser julgado. Daí a mulher faz uma reclamação, vai para a corte, às vezes o médico, inclusive, tem o registro cassado, né? Então, assim, por exemplo, manobra de cristaleira que não existe. Tem midwives aqui que não sabem nem o que é. Nunca ouviram falar, né? Então, assim, a violência obstétrica ela existe de uma maneira diferente. Eu acho que é como você intimidar a paciente, você não dá. Tem casos que assim, a mulher quer analgesia, mas não deu tempo, o neném nasceu, a mulher vê isso como uma forma de violência obstétrica, né? Mas aqui Você... tem um respaldo muito grande da justiça em si, né? Então, e os protocolos, eles são muito claros. Que bom. Porque isso, a gente deixar claro, que muitas pessoas acham que uma violência obstétrica, um cuidado inadequado, é a ação de um Não, determinado profissional, assim, não é só isso, entendeu? É a ação, é a falta de cuidado, então é até a omissão de cuidado ou de determinadas cuidados que são benéficos à mulher. Então, não é só ação, é também omissão. No Brasil, a gente vive muito isso, né? Vive as duas coisas, né? Vive, às vezes, uma atitude de má prática por uma ação inadequada, não científica, não correta, não ética, sendo um parto normal ou numa cesariana, seja uma cesariana sem uma necessidade real, verdadeira, e seja um parto normal mal vivido. Mas também a omissão de cuidado, né? A omissão de recurso, a omissão da tecnologia, né? Não a mulher não ter direito a determinados cuidados que poderiam ser benéficos para aquela vivência, né? Então, é muito complexo isso, mas que bom ouvir você falar que essas coisas também existem, né? Assim, essa preocupação existe também, né? E eu acho que o mundo inteiro está passando por uma releitura nesse aspecto. Eu acho que é o novo papel da mulher na sociedade. A violência obstétrica é uma violência de gênero, tem a ver com a questão da mulher. E o papel da mulher tem se modificado nas últimas décadas e vai refletir nessa experiência que é fundamentalmente uma experiência feminina, né? Então, eu acho que todos nós estamos passando por essa reconstrução. Alguns países um pouquinho mais atrás, outros países um pouquinho mais à frente, né? Mas eu acho que é necessário uma mudança necessária, né? A discussão entre parto normal e cesariana, taxa de parto cesariana aumentando, tem que reduzir, é uma questão, é uma preocupação também na Inglaterra, não é isso? Nossa, muito grande. Estamos tranquilões aqui, não, é uma coisa que está sempre sendo discutida, está sempre tentando melhorar para que fale um pouquinho sobre isso, para a gente finalizar. Já vai dar quase 2 horas. Nos últimos 3 anos, teve um aumento muito grande de cesariana aqui na Inglaterra e a gente chegou no 34% ano passado. Então, o NHS England, que é o gerenciamento de todos os hospitais, ele falou, não, isso aqui tem que mudar. Então, o que a gente vai fazer para mudar? Isso aqui não pode acontecer, isso aqui simplesmente é inadmissível. Então, o que a gente vai fazer para mudar? Então, eles estão estudando os motivos dessas cesáreas, quais foram os motivos que levaram a ter esse número maior de cesárea, né? Como diminuir, como mudar protocolos para implementar uma mudança. Né? E eles concluíram que, inclusive, esse número maior de... Eu estou escutando o eco. Você está escutando o eco? Acho que foi o meu fone que acabou a bateria. Tá, não, eu achei que fosse o meu. Então, o que eles concluíram nesse estudo que eles fizeram, por que chegou com 34%? Porque teve um aumento da população na Inglaterra muito grande, muitas mulheres, inclusive, chegaram aqui já grávidas, sem pré-natal, então não tinha um histórico e acabou levando a cesáreas. Então, o que foi feito? O que é feito aqui? Né? Uma vez que o número aumenta, eles fazem muitas promoções para diminuir o número de cesárea. Então, eles como fala, eles injetam o dinheiro no sistema, então a gente vai financiar de boas práticas, né? Para que vocês possam oferecer um atendimento melhorar o que estava com falhas, para que a gente volte a ter um parto, um número menor de cesáreas. Então, no momento aqui na Inglaterra, a campanha que está acontecendo chama-se Better Birth,
Partos Melhores. Olha, É uma campanha nacional, isso é nacional, está que acontecendo em todo o legal. país, que é Partos onde melhores. Partos Melhores chama. Em inglês é. Manda para mim o material para eu ler, Mando sim. divulgar, ou para eu transcrever para o Brasil aqui. Mando sim. Então, esse programa, ele envolve a gestante ter uma midwife que ela vai conhecer. Então, ela vai ter a midwife, no caso. A Maria tem a Susan como midwife dela. A Susan trabalha numa equipe de 5 midwives, então eu vou sempre ver essas midwives, que é um atendimento mais personalizado. Personalizado. E eu vou dar mais opções a essa mulher. Então, assim, ela me conhece, ela vai criar esse vínculo comigo de segurança, esse vínculo de confiança, né? Ela vai confiar eu, como profissional, atender o parto dela. E nisso vai ter mais opções, inclusive partos em casa. Então, o NHS Perfeito. fez uma promoção muito grande o ano passado para promover mais partos em casa. E as mulheres aceitam, porque a mulher inglesa, Perfeito. ela aceita o parto normal como a via de Perfeito. nascimento. Aqui na Inglaterra, cesárea não é uma coisa normal. As mulheres veem cesárea como uma necessidade. Eu precisei de uma cesárea, eu tive uma emergência, eu precisei de uma cesárea, eu tive um problema, eu precisei de cesárea. A cesárea aqui não é uma opção. Né? Não é Perfeito. assim, não Perfeito. tá lá, ela não está lá na prateleira. Ó, você pode escolher parto em casa, parto natural, parto no hospital ou cesárea. A cesárea não está na prateleira, Não está na né? prateleira. Que Então, legal. assim, ela vem fazer parte desse atendimento por ser um atendimento respeitoso, mas não é promovida. Você Que não vai ver legal. promoção de cesárea aqui, nunca, Que legal. né? Parabéns. 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 Muito bom. Ô, Susan, eu só esqueci de Uhum. perguntar uma coisa que eu acho muito importante. Assim, como é que é a relação de cuidador na hora do parto, né? A mulher tem um cuidador durante o trabalho de parto, então ela foi para a maternidade, era uma relação 1 para 1, 2 para 1. No Brasil existe hospitais de grande volume que tem um obstetra, 2 cuidando de dezenas de partos, sem enfermeiros obstetras, que ainda não é a cultura do país. Como é que aí essa relação de cuidador? Eu acho que é uma pergunta que eu esqueci de fazer, eu acho tão importante saber como é que funciona isso aí. Então, é importante, assim. Na verdade, a mulher entra no hospital em trabalho de parto. Lembra que eu falei trabalho de parto ativo? 3 centímetros, contrações. Ela Isso. vai ficar Essa na sala de mulher. parto. Ela vai ter uma midwife com ela o tempo todo. Os shifts das midwives aqui, o horário de turno de trabalho são de 12 horas. Então, se eu ficar 12 horas e essa mulher tiver ela 12 horas, eu vou ser a pessoa que vou cuidar dela durante 12 horas. Só uma paciente. Sim, senhora. Que Então, eu vou coisa ficar com maravilhosa. ela 12 horas. Daí, quando trocar o meu turno, a próxima midwife vem, vai ficar só com ela 12 horas. Trabalho Que de parto bacana. ativo é uma midwife por paciente. Muito bom, muito bom. Relação 1 para 1, né? É o É um para padrão um. ouro, né? De cuidar. Isso que eu falo há muitos anos. Não precisa de ser, obviamente, mas um obstetra para cada mulher. Imagina, isso não existe. É muito caro, né? Tecnicamente, ou do Emerson, ponto de vista. sim, eu tenho um Mas isso, artigo. né? Eu tenho um artigo que eu publiquei sobre o one-to-one. Como é que fala? 1 para 1. um para Eu, um. pu- eu publiquei um artigo falando sobre isso, sobre esse atendimento. Que Eu posso te legal, muito mandar, bom. que Muito inclusive eu falo bom. dessa importância, né? Porque é muito importante quem fala one-to-one, né? 1 para 1. É fundamental. Aqui no Brasil é um cuidador para cada 6, 7, 8, 10 pessoas, entendeu? Assim, e se a gente não entender que esse one-to-one ele é importante e que vai ter que investir em pessoas, vai ter que organizar o sistema de uma forma diferente, é difícil fazer uma assistência de qualidade, segura, né, para Sim. um nascimento sem uma organização verdadeira do sistema, não é uma organização paliativa, não. São mudanças profundas, eu vejo, né? Seja na estrutura, seja na capacitação dos profissionais, seja na organização do sistema. Acho que o Brasil tem uma grande caminhada aí de algumas décadas. Mas eu fiquei muito feliz de receber você, foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer você por compartilhar essa sua experiência aí. Foi muito bacana. E fiquei muito Imagina. feliz, todo mundo aqui do estudo deve estar muito feliz
de ouvir você daí, e tudo que você falou tem uma sinergia muito grande com o que a gente já faz aqui no Instituto. O Instituto é um local que tem 84% de partos normais, numa cidade onde 80% das mulheres que têm plano de saúde têm cesariana, né? Então, um ambiente aqui de muito respeito, de muita autonomia da mulher, de trabalho em equipe, trabalho multiprofissional, né? Eu acho que a gente vai ficar muito feliz. Todo mundo que assistir do time vai ficar orgulhoso do que a gente faz. Muito, muito obrigado. Foi ótimo, foi ótimo. Eu fico feliz em saber que existem equipes como a sua no Brasil. Eu acho que realmente o Brasil, infelizmente, está muito longe de uma assistência humanizada, né, geral em todo o sistema. Mas eu acho que se é passinhos de formiga, né? Se vocês começarem uma equipe aqui, outra equipe ali, eu acho que a conscientização do empoderamento e do protagonismo da mulher. Uma coisa que, não se ofenda, não é direcionada a você, mas uma coisa que me deixa louca nesse mundo é homens decidirem como que mulher deve parir. Né? Então, tá longe disso, gente, pelo amor de Deus. Mulher, ela tem que decidir, é dela. O parto pertence a ela. O parto não pertence ao obstetra, o parto não pertence à midwife, à enfermeira obstetra. Uma coisa que eu falo muito quando eu atendo parto, eu falo, eu estou lá assistindo um parto. Quem está fazendo o parto é a mulher, né? Então, desde que a gente tenha isso na nossa consciência de que o parto pertence à mulher, né? Ele é da mulher. Nós estamos ali para assistir e deixar esse momento mais seguro, né? Então, assim, desde que a gente tem, mesmo que seja passo de formiguinha, mas o teu trabalho é fundamental no Brasil, eu tenho a certeza, em Minas Gerais, que delícia ouvir que tem essa opção, que existe essa opção, porque tem outros lugares que não tem. Então, eu hoje bato palma para você, para a sua equipe, sabe? Porque realmente eu fico imensamente feliz em saber que existe essa opção, existe esse lugar acolhedor onde a mulher pode ir procurar essa assistência que ela tanto precisa. E para que a gente possa, espero que a gente possa ter mais instituto nascer no Brasil, né? Que se todo profissional de saúde conseguir ter essa conscientização, a gente vai ter um mundo melhor. Perfeito. Multiplicar, eu falo, multiplicar essa boa nova no Brasil, né? Que o parto é para ser uma experiência positiva, saudável, enriquecedora, transformadora da vida da mulher e das famílias, né? Sim. Eu também acredito que o Brasil vai passar por uma mudança de perfil de cuidadores. Eu acredito que as próximas décadas a obstetrícia vai ser cada vez mais feminina e isso vai ser a grande transformação, assim, vai ser mais possível essa transformação. No Instituto nós somos 48 pessoas envolvidas. Só tem um homem, sou eu, tá bom? Agora você conseguiu entender, né, o segredo, né? Você conseguiu entender o segredo. Foi o que eu falei, o parto pertence à mulher. Não tá que vendo? O homem não tenha o homem tem o seu papel. Ele tem o seu papel, Emerson, mas por mais profissionais como você, porque é tão comum no Brasil a gente ver aquele obstetra que fica atrás né, do balcão ali falando, não, ó, teu bebê tá com isso, vamos marcar cesárea para tal dia, porque ele quer sair de férias, ele não quer ficar de plantão. Então, sabe, por mais profissionais como você, realmente parabéns pelo seu trabalho, que eu também posso somente imaginar que não é uma luta fácil dentro do Brasil, dentro de um sistema como a gente tem no Brasil. Eu posso somente imaginar quantos leões você tem que matar por dia para poder oferecer essa assistência. Mas parabéns pela determinação e que você possa continuar. E quando eu for ao Brasil, faço questão de visitar o seu espaço. Que bom. Por mais partos melhores pelo Brasil e pelo mundo. É o que eu desejo, então, para todas as mulheres. Eu adorei essa campanha. Vou transformar numa campanha aqui dentro do Instituto Nascer. Partos melhores para todos. Eu vou te mandar o artigo, pode deixar. Beijo. Bom domingo para vocês. Obrigada pela oportunidade. Foi muito bom. Ó, deu 2 horas, tá? Mas foi lindo. Você vai salvar, depois eu entro nela. Ótimo, eu te mando o link depois. Beijo. Até mais. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.